me chamo Luana e hoje eu tô aqui numa conversa junto com a Evelyn. Olá, galera, bom dia. Bom Meu nome dia, bom é Evelyn, a dia. gente tá aqui pra falar desse mestre, Quem que dera. é o Clóvis. Ele é doutor, escritor e tá aqui pra divulgar o seu livro Só Pode Ser Mulher, né, que acabou de sair, tá aqui no forninho. E ele também é membro da Comissão das Mulheres pela Associação Brasileira de Advogados. Bom dia, Isso. Bom Clóvis. dia, bom dia. É um prazer imenso, inenarrável estar aqui com duas mulheres gigantes, potenciais, que com certeza irão liderar, né, esse futuro do feminismo aí, que eu abordo no livro. E a gente está aqui para poder trocar esse bate-papo, esse diálogo aí, para a gente poder seguir aí no século XXI, para conquistar mais e mais direitos das mulheres. Sim, com certeza. Então vamos Sim, juntos simbora. nessa. Isso aí. O que inspirou você a explorar a temática feminina em Só Pode Ser Mulher? Luana, esse livro, vou ser sincero para você, ele é muito pessoal. Por quê? Um certo momento, né, do meu relacionamento com a minha noiva, ela passou por um momento difícil e, e quando eu fui incentivar ela a superar aquele momento difícil, eu peguei um vídeo de um homem, motivacional de um homem, que foi o filme do Creed, para poder transmitir a ela que ela devia superar aquele momento. Sim. E eu achei isso errado. Como é que eu vou incentivar uma mulher a superar um momento, um obstáculo, uma adversidade com um vídeo de um homem? Aquilo ali me deu um estalo. Eu falei, cara, isso tá errado. Aí eu comecei a procurar vídeo de mulheres. Aí veio Flávia Saraiva, né, que eu abordo no livro, Sim. que é a nossa ginasta olímpica, que Uhum. deu mais um exemplo de adversidade nessas últimas Olimpíadas, agora que ela caiu do negócio lá, abriu o supercílio, Sim. continuou na competição e conseguiu ganhar a medalha. E sorrindo, né? E Isso é muito sorrindo. importante. Isso aí. Muito Sorrindo. importante. Entendeu? E aí eu fui buscar esses nomes. Foi quando eu falei, cara, por que essas histórias não são contadas dessas mulheres? Gabriela Prioli, Patrícia Ramos, pra mim, hoje em dia, é a Superou, maior né? referência. Porque ela é uma referência hoje em dia e passou por tudo isso com tanta informação que a gente tem aí Entendeu? na internet. Por que a mídia, por que as pessoas, a sociedade, não destaca, por exemplo, essa história da Patrícia Ramos de violência doméstica que ela passou, que foi muito grave? O cara foi acusado de 7 crimes. Sim. Aí você fica olhando isso e fala assim, por que não jogam holofote nesses casos? Será que de repente também não foi uma questão dela pessoal de não querer essa divulgação? Não, porque tá na mídia. É. Tá em vários canais de informação, de jornal, saiu em tudo quanto é lugar. E por que tipo assim, não tem um holofote, né, sobre o que ela passou? Por exemplo, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga teve 3 cânceres. Sim. Sim. Quem que a gente conhece do nosso convívio que teve 3 cânceres e sobreviveu? Entendeu? E é uma doença, assim, Grave. grave. Bem complicada. Então seria esse o motivo que você escreveu o livro todo no feminino, porque isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Assim, Clóvis Souza, ok. É. E do nada, querida leitora, amiga, vamos. Eu falei assim, gente, vamos pra onde? O que tá acontecendo Sim. aqui? Será que eu perdi algum time do livro e ele Sim. falou alguma coisa, mas depois eu entendi que o espírito do livro é esse. E eu Sim. tive a oportunidade de ver uma palestra sua na própria aba. E eu vi que o seu núcleo familiar é praticamente De mulheres. de De mulheres, mulheres. você tem 2 mães. E isso também foi um incentivo para você estar trazendo esse lado seu feminino, vamos colocar É. assim, dessa forma, nesse livro? Foi, com certeza. Eu não tive pai. Então eu fui criado pela minha mãe, gerado pela minha mãe, fui criado pela minha tia, que é minha mãe de consideração, né, que me criou, porque minha mãe tinha que trabalhar. E além disso, tem as minhas tias, que Sim, todas elas me influenciaram. Então eu não tive aí uma imagem de um homem. Eu fui criado por mulheres. E olhando num contexto geral, a minha família, ela foi liderada por mulheres. A minha avó teve 12 filhos, o meu avô abandonou ela com 12 filhos, se casou com outra mulher, aí minha avó ficou sozinha com as minhas 12 tias, né? Nossa. Criando elas sozinhas, aí veio minha mãe. Pô, e aí tu vai parar pra ver a história da minha mãe, das minhas tias, são todas iguais, uma superação atrás de superação. Então, eu só tive referência feminina. e ó, eu agradeço Legal. as suas mães, porque trabalhar com você é um privilégio. É. Se não é o único,
homem que eu conheço é de... recíproco. Não, de escutativa Sim. pra voz feminina, assim. Você não só ouve, você escuta, você para, dá atenção e se importa com aquilo. E hoje, na sociedade, a gente não tem isso. É, isso é A verdade. mulher é simplesmente um símbolo sexual que tá ali pra matar a vontade do homem e vida que segue. Então, parabéns aí, Exatamente. porque trabalhar com você Obrigado, obrigado. e ter essa possibilidade de saber e sentir que você está sendo ouvida é muito importante. Como é que foi esse processo de pesquisa para criar a ambientação do seu livro? Porque a gente passa por grandes mulheres em cada capítulo. Como é que foi juntar isso, fazer essa pesquisa? Concluí agora, né, a pós-graduação em Gênero e Direito, né? E eu convivo com, bota aí, 39 mulheres na sala. Muitas coisas desse livro, né? Tem um pouco também do que eu estudei, né, na pós-graduação, e tem um pouco também da minha vivência, né, com as minhas referências femininas. Uhum. E eu tive que me aprofundar muito, tá? Em relação a essas mulheres, para eu poder não só, como é que eu posso falar? Não só criar referências, mas também, ao mesmo tempo, trazer exemplos, né? Eu quero pegar esses livros aqui e jogar nas escolas, porque eu acredito naquela menina de 8 anos, de 7 anos, de 9 anos, de 10 anos, 11, 12, que vai ler esse livro. E aí ela vai ter, né, espelhos, referências femininas aqui, para poder se espelhar, para quando não chegar no momento da vida, alguém ter que dar um exemplo para ela de uma referência masculina. Sim. Que isso é errado. É. Eu não posso falar para a mulher que ela tem que superar aquela diversidade usando como espelho um homem. Não pode ser assim. E eu acredito que esse livro vai cumprir esse papel. Sim. Tem uma lei agora, que é da Tabata Amaral com a Soraya Tronic, né, que são deputadas federais ou estaduais ou senadoras que estão em Brasília. Elas criaram uma lei que fala sobre essa referência feminina nas escolas. Então, praticamente, essa lei vai abrir as portas para esse livro, que fala que precisa ter referências, precisa ter uma matéria falando sobre o feminismo, porque essas mulheres, Tabata Amaral, Soraya, Benedita, essas pessoas que eu falo, elas tentaram ser silenciadas, foi como a Evelyn falou. Sim. Sim, O tempo com inteiro, certeza. né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E quando você fala em Benedita, tem uma passagem assim muito gostosa da minha infância, que eu acho que ela foi minha primeira ídola. Porque ela era uma referência de mulher preta pra mim na televisão. Então eu tava naquela fase de aprender a falar, eu ficava Bedita e ficava feliz da vida. Porque era Bedita. Benedita! Mas assim, é porque ela era a única mulher. Sim. O que você quer ser quando crescer? Eu A quero ser a Bedita. Bedita! É, Bedita. Quero ser a Bedita! Então, assim, poder ver que ela conseguiu, que ela é a mulher que tá ali presente na nossa Constituição, né? Ela ajudou a preparar Isso. a nossa Uma grande Constituição. referência. Foi uma primeira referência boa, porque eu via nela, de repente, a oportunidade, De ser uma coisa também. familiar, a minha isso, avó, é porque era muito Exato. próximo a mim, era uma Sim. referência minha. E ainda assim, lendo o livro, eu vejo muito dessa referência de vivências, de família. Histórias, né? E uma história que me chamou muita atenção foi a Preta Suja. Essa história é Ai. pesada. Porque ela é pesada, né? Se vocês quiserem, eu Sim. não vou dar spoiler. É. Mas Comprem o livro, comprem né? o livro. É sobre a Lélia Lélia Gonzalez. 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 Porque a mulher preta, né, cara? A gente nunca é dada como prioridade. A gente sempre é colocada num lugar de inferioridade. E no relacionamento, hoje em dia, isso é muito escrachado. É muito. Sim. E só pra fazer um breve resumo, né? Que eu tô dando aqui meu spoiler. A família do esposo não aceitava o relacionamento depois do casamento, porque até então parece que até um breve momento aceitou, mas depois do É. casamento a coisa ficou mais escrachada por ela Isso ser uma acontece mulher hoje em dia. negra. Isso acontece E hoje em dia ainda. eu tive pessoalmente uma passagem dessa quando eu era bem nova. Eu namorei um menino super branco e a gente tinha nossas brincadeiras de tipo, café com leite e tal, não sei o quê. Falava que a gente ia ter um caramelo e tudo mais. E a mãe dele, quando me viu com ele a primeira vez, ela fez uma brincadeira de cunho racista super pesada. Como se ele fosse o meu senhorzinho, sabe? Foi uma parada bem ridícula. E eu era muito nova, eu tinha 15 anos de idade. Como é que você reage? É. A gente sabe que existe, mas a gente não é preparada pra Não é preparada poder pra esse reagir. ataque. E graças a Deus, a pessoa que estava comigo na época
reagiu, né? Me defendeu lá bravamente. Eu fiquei, nossa, super orgulhosa, meu herói e tal. Mas como é que você vê isso hoje em dia? Olha, Evelyn, eu fico, desculpa até a expressão, fico puto. Por que que essas histórias não foram contadas de Lélia Gonzalez? Lélia Gonzalez é muito abordada em faculdade, universidade. Mas se você for nas escolas, é difícil falar de Lélia Gonzalez. E essas histórias, essa história da Lélia Gonzalez? Por que que ela nunca foi falada na sociedade? Nunca que teve um livro falando sobre essa história? Por que nunca teve um filme, um documentário falando sobre Lélia E ela Gonzalez? foi uma grande mulher. Sim. Ela fez um trabalho incrível, Entendeu? deixou obras incríveis. E assim, talvez se lá atrás, até mesmo na escola, isso já tivesse sido abordado, eu estaria preparada para ter reagido àquela situação. Entendeu? Sim. Porque Tem muitas cara, eu meninas, fico né? até arrepiado, porque eu não consigo admitir por que que essas histórias nunca foram contadas. E são histórias que, tipo assim, que eu achei buscando na internet. Pegando em tese de pós-graduação, de pós-doutorado, pós-mestrado, que pessoas contam. E por que que essas histórias nunca foram contadas, cara? Pô, Laudelina, a história. Cara, a Laudelina, ela serviu o exército, foi pra Guerra Mundial. E por que que essa mulher nunca foi, sei lá, criada uma estátua dela no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo? A gente nem sabe de mulheres que foram Não pra guerra. sabe. Não Eu sabe, tive é. em Aquidauana, porque o meu irmão é militar. E quando você chega lá, tem um museu, né? A bandeira que foi resgatada e tal. Mulher, cadê? Não tem. Não tem. Não Não- tem. Não tem. Não Fiquei tem. sabendo agora que teve. Entendeu? A gente vê nos filmes americanos e tudo Sim, mais, mas sim. assim, na história do Brasil, nós somos caladas constantemente em tudo. Tem tudo. Em tudo. Se a gente não bota o pé na porta agora pra falar, já Já era. Aí tu fala assim, por que esse motivo? Só tem uma explicação. O homem sempre invisibilizou as mulheres. Sempre fez de tudo para que a mulher não tivesse essa ascensão de poder. Hoje em dia já tem. A mulher já consegue ascender o poder, mas ainda não de forma completa. Ela consegue ter um status, conquistar poderes e tal, mas ainda não consegue chegar aonde ela deveria estar. Porque o quê? São anos de retrocesso, são anos de colocada ali no escuro, né? Tira ela do holofote, tira ela do holofote, E assim, Sim. parece clichê, mas o lugar da mulher é onde ela quiser. entendeu? Se ela quiser ficar em casa, ela fica. Se ela quiser ser uma empresária de sucesso, ela vai Nossa. ser uma empresária de sucesso. E as pessoas querem determinar o que. Querem limitar tudo que a gente pode fazer. Com Ou você é um certeza. símbolo sexual. Porque ainda tem. Gente, e é bizarro eu falar, cara. Mas assim, existe uma repetição de padrão nos relacionamentos. Sim. Se É. vocês pegarem pra olhar. Eu, no caminho, né, tava pensando assim, eu ouvi de um cara branco, estudado. Nossa, nunca saí com uma mulher branca, uma mulher preta, como se eu fosse a bolsa da Vitor Hugo mais cara que ele tava conquistando. E assim, um cara viajado. Eu falei assim, gente, porque não é possível. Em que mundo você vive? E o papo era sempre assim, não, mas eu não quero um relacionamento. Você é linda, maravilhosa pra estar aqui comigo, mas tipo assim, Nesse momento. nesse momento eu Nesse não quero um momento. relacionamento. Aí tu fala assim, não Cara, quer um relacionamento, ok, né? Ninguém é obrigado a nada. É. Sim. Mas então, vamos num barzinho? Ah, vamos beber aqui na minha casa. Tá, mas por quê? Aí você fica assim, pô, será que ele tem outra? E tal, não sei o quê. Será que é vergonha? E no final, some 2 semanas, aparece casado, namorando. Aí você vai ver como é que é um padrão Barbie. Entendeu? Então, um padrão assim, Barbie, será isso que era porque não queria um relacionamento ou não queria um relacionamento com uma mulher preta? É. Porque não sabe como se portar num relacionamento com uma mulher preta. Porque, assim, até pra se fazer. Ô, preta, vem cá. Pô, morena. Foi a primeira, a segunda, a terceira. Eu falei assim, cara, então, eu tô sentindo que você tá querendo falar algo que você não sabe como falar. Me chamar de morena, você me ofende mais do que se você me chamar de preta. De preta. Porque a gente sabe a diferença se é um preto pejorativo ou não. Então, pô, fala morena. E tá tudo certo. É. Ah, tá bom. E não se falou mais nada. E tá tudo bem. Cara, eu vou mais além. Eu sou um pouco radical.
em relação à conquista dos direitos das mulheres. Para mim, a partir de, tipo assim, do século XXI, a partir de agora, 2024, eu não concordo com essa profissão da mulher do lar. Ah, eu quero ser do lar. Para mim, a mulher não pode mais ser do lar. Isso foi uma coisa que os homens criaram lá atrás. Para mim, a mulher tem que estudar, trabalhar, ter a sua profissão e correr atrás igual o homem. Aí a gente vai desbloquear e a mulher vai conquistar mais direitos do que já conquistou. Ah, Clóvis, falta muito? Falta. E eu acho que a mulher consegue, né, atingir o ápice de conquista de direitos. Levando por um lado assim, meio global, essa guerra que está acontecendo no mundo, um país contra o outro, todos os presidentes são homens. Se fossem mulheres, nós teríamos essas guerras? Com certeza não. Eu acho que Entendeu? Com certeza não. Estaria se resolvendo de uma outra forma. De uma com outra forma. certeza. Entendeu? Aí você olha pro Putin, aí você olha pro Zelensky, aí você olha para um outro, aí vem a Síria, o Irã, são todos presidentes homens. Se tem uma mulher ali no meio, uma ou duas, não teria essa quantidade de guerras que existe no mundo, né? Sim. E aí acaba atrapalhando o mundo todo, né? Mas, enfim, é um sonho, né? É uma ambição que eu acredito que isso ainda vai se realizar. Eu falo também da Dilma Rousseff aqui no livro, né? Uhum. O ato dela sofrer o impeachment, eu entendo, né? E me coloca aqui em mesa aqui que foi machismo, o impeachment dela foi um machismo, foi um ato de machismo. Mas espero ainda que o Brasil volte a ter uma presidenta mulher. E para a gente poder conquistar mais direitos. A mulher precisa de mais direitos. A mulher precisa recuperar todos esses anos, né, que os homens invisibilizaram todas essas mulheres. A gente consegue, pelo menos eu, né, pela leitura do livro, a gente consegue perceber que a cada final de capítulo você dá uma palavra de força para a pessoa que está lendo. Isso foi intencional? O livro, ele mesmo trazendo referências femininas, um aspecto assim mais de conhecimento, eu Uhum, tento levar para um lado de autoajuda. uhum, Por quê? Eu reparei isso na minha caminhada desses últimos 2 anos. O homem, quando ele vai falar alguma coisa, ele vai se vangloriar. Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, tal. A mulher não. A mulher, quando ela vai falar alguma coisa, ela fala das suas lutas, das suas batalhas. Se precisar chorar, ela chora. Ah, Tem eu não mais? choro mais não, porque vão falar que eu sou fraca. Hein? Respeita. Eu vou Mas chorar no tem- banheiro, Mas assim, mas eu não choro mas no banheiro no banheiro. não Na frente acontece. dos outros eu não faço não, eu, hein? É, Mas é aí mas que é uma tá, forma Evelyn. de se proteger, É. né? É uma forma de você também mostrar que você tá ali, né? É aí que tá. É aí que tá o Mas lado o forte da homem- mulher. Exatamente. Entendeu? Eu ia falar. Não é porque você tá demonstrando fraqueza que você não é forte. fraca, Entendeu? Pelo contrário, mostra o quanto você se autoconhece, Isso. entendeu? E mostra o poder que você tem, de você também ter a sensibilidade, de você conseguir, né, falar sobre seus sentimentos diante de alguma coisa que você esteja Assim, eu passando. levo às vezes por esse lado, porque eu venho muito de um trabalho com homens, né? Produção de eventos. É difícil. Aí tu tá ali no embate. O cara já tá Muitas- te pisando ali no máximo. muitas Eu vou vezes- chorar? É, Não, isso é verdade. não. Eu sou Hulk que nem ele, rapaz. Eu, hein? É. Que isso? Eu vou pro Mas é banheiro, eu verdade. xingo, eu quebro. Mas ali na Na hora, hora você mantém sua aquela pose. disciplina de mocinha, mas assim, ó, sei falar grosso também, sei falar alto também e principalmente, Eu só tenho. choro escondido. E muitas das vezes você tem autoridade para você falar sobre aquele determinado Sim. assunto. E você é calada, realmente, né? Eu trabalho com futebol, né? Então, assim, é complicado às vezes você estar numa... Quando você é chamada para uma mesa de uma reunião, né, nesse meio, porque, assim, a grande maioria são homens. E eles só falam sobre aquilo, aquele determinado assunto. E não querem te inserir. Ou acham que você não tem capacidade de debater sobre esse determinado assunto. Então você é calada o tempo inteiro. E às vezes você tem uma ideia legal para apresentar Nossa. e você literalmente é ignorada. Ignorado. Ou você começa a falar, né? Que aí você
dá aquela raiva, né? Você, "Pô, eu tenho uma grande ideia, eu quero Ela falar. vai fazer assim, ó. Você começa a falar. Mas às vezes acontece. Bate na mesa, ou quero falar. Pô, eu tenho uma ideia. Aí você começa a descrever a sua ideia e você é cortada por uma piadinha ou por alguma outro tipo de informação que não era daquele momento. E a sua ideia deixa de existir ali. Existir. E você passa a ser uma planta. Isso é muito ruim. Eu É evito. muito ruim, Porque, sabe por quê? Agora eu vou falar. Nessas É o medo. reuniões, não tem um Clóvis. Né? Não, isso aí com certeza. Isso não ia acontecer. Porque se tivessem Pelo homens como o contrário, Clóvis, Ele ia mandar todo mundo ficar quieto pra gente falar. pra gente falar, exatamente. Isso Eu não quando não pega a consigo. ideia, né? Porque aí tem essa mania, né? Eu não consigo mais conviver, Pegar- tipo assim, ambiente de muito homem. Por exemplo, academia. 3, Nossa. 4 reunidos assim, eu já não consigo mais. Futebol. É 1, 2, 3 no máximo. Se juntar 10 ali, aí já começa Estressa, machismo ali, machismo aqui. Eu falo. É. Eu falo, isso é machismo, hein? Machismo. Ó, última semana agora, o meu cunhado tava lá em casa, vamos assistir o jogo, vambora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, se aquela mulher for transmitir, não dá pra assistir, não. Eu falo, por quê? Por que não dá pra Vai assistir? mudar o quê? Vai mudar o resultado do jogo? Gente, Não, com ela não dá vou pra te assistir, falar. não. Ela narrando o jogo. Eu falei, qual o problema, Mas cara? eu vou te falar, isso acontece mesmo. Acontece, pô. Acontece. E é falado na cara. E tipo no livro assim, a gente fala. poxa, A gente não, né? É falado É da Fernanda falado. Gentil, que não é? vive A grande- muito nesse mundo. Muito, muito. Imagina o que a Elis Fernanda Gentil também. passou. Elis Regina, né? Ele conta no livro, né? Olha, Elis dando Regina spoiler, também. É. gente. Mas que as ideias dela eram guardadas e ela tinha que Fazer o que fazer o o pessoal queria. que o pessoal queria. E os 5 primeiros, né, grandes projetos não tiveram um boom. Só foi ter quando ela realmente falou, ó, gente, esquece, eu não vou seguir o que vocês querem, eu vou seguir o meu coração, a minha intuição, sabe? E aí foi que conseguiu andar e realmente Andar ser a carreira dela. respeitada e deu um boom, né, que ela, poxa, ela é Virou bem vista. a Elis Regina. Ela virou A a Elis Elis Regina. Regina, exatamente. É muito dessas histórias que deveriam ter sido contadas já há muito tempo. Com certeza. Entendeu? Você vê o filme da Elis Regina. O filme da Elis Regina é, pra mim, o melhor filme brasileiro dos últimos tempos. Por que não narra essa história? Conta só os tempos de ouro, né? Entendeu? E assim, Existe esse quem lado, começa né? do zero não tem tempos de ouro. Ou ele é nasceu num berço de ouro, É. não faz sentido, porque às vezes pra você conseguir levantar um, você quebra 10. Quebra 10. E Verdade, quebra, e quebra. Então, assim, não faz sentido. E é uma história que deixaria o filme muito mais interessante. Deixaria. Sim. Só que Porque- pode e ser- mostraria fala assim, não, vamos também. botar isso não, que pode sofrer crítica. Porque é muito fácil chegar e falar assim, Machismo ah, e cheguei no tal. Rio, deu certo. Não Não. foi assim, Não né? foi Não assim. foi Não assim. foi, não foi assim. E É é romantizar muito, E né? ainda te digo Algo mais, que- é nessa pegada que muitas meninas saem de suas cidades, saem de onde tiver que sair, achando que vai chegar aqui e vai super certo, vai bater na primeira porta e, E ok. vai dar super certo. E, tipo, não é Aí assim, né? começa toda uma problemática, porque não é assim. E dinheiro acaba e volta, volta. caminhos Passa são por desviados. E passa por situações que não Não tinha uma não necessidade tinha. de estar passando. Então, assim, é Exatamente. muito louco. Uma das histórias que eu vi aqui que me chamou muita atenção, até pelo apelo final que você fez, eu achei bastante interessante, foi a da Maria da Penha. Ah, é. Nossa, A esse Maria aí, da Penha você dando foi spoiler uma- aí. Você acredita que o marido dela foi candidato a político aí, deputado aí? Brasil, né, amado? Brasil. Como é que pode, cara? Pois é. É complicado. A mulher na cadeira de E a rodas. galera ainda bate Bate palma. palma. Acho Mas eu isso vou te lindo. falar, se Gente, bobear, nem sabem a história real do Não cara, sabe, quem é o sabe. cara não sabe. e a asneira que ele Muitas das- fez. E muitas das Fico vezes é revoltado, cara. mascarado Eu fico por revoltado. um comportamento. Você, mulher, sabe muito bem, né? Que os homens, eles têm essa questão, né? Sim, De se mostrar, principalmente hoje em dia que a gente tem, né? O Instagram, né? Tem as redes É. sociais. De se mostrar um bom marido, um bom Uhum. pai. Que muitas vezes é só Instagram, É gente. só Instagram. Fiquem famoso segura. papai de Instagram. Famoso, Se você é papai de Instagram, tô de olho em você. o famoso maridão também de Instagram. A gente vê que tem muitos caras, A né? pergunta que... aqui não quer calar. Pô, Pensão tá em gente. dia? A gente tem o Dr. Clóvis aqui, meninas. É, pensão está em dia, pois é, né?
que muitas Não. seguram essa onda E sozinha assim, e caladas. E caladas. Caladas, porque aí a gente vai muito para essa situação, né, da maternidade. Você se sente literalmente sozinha no barco. A maioria das mulheres brasileiras, porque elas não têm apoio. Não tem, não. Não tem. E a maioria também não tem apoio básico, né? Tipo, pessoas que ajudem uma rede de elas, apoio né? familiar, Uma né? rede de apoio familiar. No livro, a gente tem mulheres que passam por isso. E você vê que é uma problemática que é de anos-luz atrás. E que não se resolveu até hoje. Não Pode se ter resolve. minimizado? Cara, Pouca coisa. um pouquinho, entendeu? Então, se a gente tem essas histórias sendo mostradas para nós, meninas, mulheres, né, desde do nosso convívio mesmo, né, pequeno, e tem essas grandes histórias nas escolas, talvez a gente saberia, né, lidar Isso. melhor Entendeu? com, Lidar melhor com algumas com situações. algumas situações. Sim, e Entende? o que me chamou muita atenção na questão da Maria da Penha é que normalmente assim, né, imposto pela sociedade, essas agressões vêm de homens dados como ignorantes. É. Aquele cara ignorante que não tem um estudo, que bebe, que isso, que aquilo. E no caso dela, o cara tem diploma. O cara era professor de faculdade. Universitária, doideira. Professor universitário. Você Como é que é a cabeça? Você entra na psicologia da parada, entende? Gente, como é que é a cabeça E desse ela- cara? Ele chega na frente de alunas, de doutoras e dá aula e chega e quase mata a mulher dentro de casa? A troco de quê? Pra quê? Aí, Fora as outras coisas que ele poderia também expressar dentro da sala de aula, né? Quem nunca passou por isso, de ser assediada por um professor? E Tipo vai assim, muito além. vai muito E as tentativas além. que ele faz É contra a Maria da bizarro. Penha, as 3 tentativas de matar ela, né, do choque. Sim, gente. Aí tu fala assim, cadê essa história? Por que isso não virou um filme ainda? E detalhe, não era mais fácil ter separado? Mas aí é que tá. Aí Cada que um vai tá. seguir teu caminho. Eu não digo não por parte dela, mas se. Porque pra alguém pensar em fazer algo com essa pessoa nesse nível, alguma coisa ali incomoda muito. Quando incomoda Sim. muito, a tendência é você fazer o quê? Se afastar. Um pra cada lado. Não, vou matar. É muito. É o psique, entende? Você não Gente, consegue Agora, compreender. por que essa história dela não virou filme ainda? mas fizeram o filme do maníaco do parque, né? Pra quê? Para quê, Eu Jesus? comecei a ver, eu tirei. Eu falei, pô, não dá não. Tem até um lado maneiro ali da jornalista que foi investigativa, Mas assim, mas... não é um tipo de filme informativo. Então, assim, trazendo um filme da Maria da Penha com essas dinâmicas e mostrando o que ela pôde se tornar depois disso, Entendeu? vai ser muito mais abraçado, acredito eu, pela sociedade, muito mais enriquecedor para futuras gerações do que Do que o Maníaco do simplesmente o Parque. maníaco do parque. No final, assim, do livro, você faz um apelo, né, pedindo para as leitoras, como é que foi essa ideia, como é que ela surgiu, já foi algo que você já vinha sentindo a necessidade de fazer, ou foi no decorrer do contar essa história? Cara, foi no sentido mesmo de chamar, né? Você pode ver que no livro todo eu tento conversar diretamente com a leitora. Nesse caso da Maria da Penha, eu deixo ali um pedido de ajuda, um pedido de socorro, porque muitas mulheres que estão sofrendo Maria da Penha, estão sofrendo violência, né? Porque são vários tipos de violência que você pode sofrer no relacionamento, Sim. e às vezes as mulheres não têm nem noção. Não tem. Mas é isso. Não é apresentado pra gente. Não é. A gente sabe, é passando mesmo pela situação. E às vezes a gente vive num ciclo, né? Nesse ciclo, achando que É normal. é normal. Ou então ele vai Porque mudar. Aí é onde a O gente namoradinho da minha amiga de adolescência também fazia a mesma coisa. A minha amiga passou pela mesma coisa. É normal. Gente, não é normal. E aí é onde A a gente gente faz faz gancho normal. com a Patrícia Ramos. É. Sim. Ela não tinha noção do que estava muito passando. louco. E tipo assim, E aí quando bota no papel, aí tu vê a quantidade de crimes que ele estava cometendo. É exatamente. muito louco. E assim, muitas, infelizmente, acabam morrendo por não ter esse feeling, de não saber que Mas, isso assim, realmente é uma violência. É, Porque, assim, tem muitas mulheres que passam por violência moral sem saber sem o que é saber. moral, o que é a violência moral.
entende? E só vai saber, às vezes, o que é violência moral quando se passa ou quando alguma amiga passou por essa situação e informou. E fala. Olha, esse tipo de comportamento é uma violência moral. Entende? Porque a primeira que eu acho que a maioria das mulheres entendem é a física, né? Sim. É a física. Nossa, estou sofrendo violência física. Só que antes de você perceber a violência física, essas já tinham Tem outras violências Outras acontecendo. Tem outras acontecendo, às vezes, desde o primeiro dia que você começou a E, namorar com e aquela você pessoa, põe, e entende? você põe um ponto muito importante que fala assim, mulheres, eles dão sinais. E dão. Dão sinais, dão. E dão. Eu lembro que É verdade. eu namorei um garoto e quando a gente fez um mês, ele falou pra mim que ia me dar um tapa. Eu comecei a rir. Não dá. Eu botei uma garrafa de cerveja embaixo da minha perna e mandei ele vir. Vou fazer o quê? Eu tô num bar com o cara fala do nada, na frente Dá um dos tapa. amigos dele. E a minha amiga tava do lado, só que ele não viu que eu botei a garrafa. Porque no ruim de tudo é quebrar a garrafa e ia partir pra cima dele. E a sua amiga E a minha conseguiu amiga do perceber lado, essa não, ela essa percebeu situação? toda a situação. E ela só botou assim, botou a mão na cabeça e falou assim, isso não vai prestar. Aí eu falei assim, você vai me bater? Aí ele, porque... Eu falei, tá bom, vou no banheiro. Fiz sinal pra ela, fui embora. É, E fez ele ainda certo. falou assim, pode chamar teus primos, que eu não tenho medo de ninguém não. Eu falei assim, irmão, antes de eu ligar pro meu pai, eu já acabei contigo. Assim, eu não preciso dos meus primos, porque eu fui ensinada a me defender. E Sozinha, né? graças a isso, eu me livrei de uma tentativa de abuso sexual com 5 anos de idade. Aí. E é o que acontece corriqueiramente. Corriqueiramente. Sim. Então, assim, eu já vinha com isso na minha cabeça e eu sou aquela, tipo assim, se eu tiver filha, antes dela fazer balé, ela vai fazer uma luta de defesa pessoal. Ponto. Isso é regra. Pra ela poder se defender. Pra ela poder saber se defender. Então, assim, falar pra que eu vou chamar fulano, chamar ciclano, e enquanto eu tiver força e minhas perninhas e minha mãozinha estiver batendo, depois eu vejo o problema que vai Eu dar. concordo com tudo que a Evelyn fala, cara. Eu falei pra vocês, eu sou radical. Pra mim, essa história de mulher cedular tinha que acabar pelo resto da vida. Não, eu quero cedular. Não. Tu vai pra estudar, você vai trabalhar, você vai pra faculdade. Se não vai pra faculdade, você vai abrir teu negócio. Chega desse negócio de celular. Eu vi um caso de perto, né, de uma amiga minha, que o marido dela começou a reclamar porque ele chegava em casa e não tinha comida pronta. Só que ela estava trabalhando também. Então os dois chegavam junto. Qual a regra? Vamos sentar Quem aqui, chegou vamos. primeiro, Não, vamos juntar nós dois aqui, vamos ver o que a gente vai comer aqui, pra Sim. gente dormir, pra gente trabalhar amanhã, pra gente ir pra luta amanhã. Não, ele começou a reclamar. então ele queria uma empregada, né? Ele não queria uma mulher. Ele queria uma mulher do lar, pô. Só que a mulher do lar tava trabalhando. Os dois chegavam junto no mesmo horário. Vamos sentar aqui, vamos fazer uma comida. Não. Você faz aí enquanto eu tô aqui vendo televisão aqui. Ela, pô, mas vem aqui me ajudar. Não, você tem que fazer a comida, pô. Nós chegamos juntos, mas você tem que fazer a comida. Isso não é certo. Pra mim, esse negócio de lular que a mulher tem que fazer comida. Não, pô. Eu já morei sozinho. Então, tipo assim, eu chegava em casa, não tinha nada pra comer. Eu ia lá, comprava um peito de frango, fazia com batata doce e comia. E Dava eu um sou jeito. muito fora da casinha, né? O meu irmão uma vez veio com essa história pra mim. Eu tava em casa fazendo alguma coisa e assim, quando eu pego pra fazer faxina, eu faço lanche, porque se eu comer, a comida dá uma pesada, me dá sono. E ele mais novo, eu tô com fome, eu quero comer, você tem que parar o que você tá fazendo pra me dar comida. Eu falei assim, bênção. Coisa rica. A panela rica tá da minha aqui, vida. entendeu? O miojo tá ali. Você não é aleijado, Deus te deu 2 mãos e elas funcionam perfeitamente. Minha mãe deixou tudo na geladeira e tem micro-ondas. Vai lá fazer. Vai Se lá. você não esquentar, você não vai comer. E eu não vou parar o que eu tô fazendo pra você poder comer. E Tem muito muito menos homem te dá na mimado hoje em boca, dia. E né? nem te dá na boca. Porque, Eu falei assim, assim, então só para falta com isso, né? isso. Só falta isso, Pra né? eu, aí daqui a pouco arrumo uma mulher, a mulher vai ter que fazer o que pra você? Entendeu? Vai se virar, meu filho. Exatamente. Mas porque hein? hoje tem muito homem mimado que quer casar pra ter ali uma mulher
que se assemelhe com o que a mãe fazia por ele. Os muito dois complicado. têm que ir pro trabalho, os dois têm que ir pra luta, os dois têm que estudar. Exato. Chegou os dois cansados? Vamos ver o que a gente vai comer aqui e E a vida vai seguir, exatamente. Gente, E é as tão gostoso pegar o teu dinheiro entendeu? e gastar milhões no teu cabelo. E alguém falar alguma coisa, você fala assim, o dinheiro é meu, eu trabalho pra isso. Entendeu? Vocês É não têm noção a gratificante, né? satisfação Não que é? é fazer isso, cara. E voltando a essa questão das atividades, né, que são as atividades invisíveis, né? Realmente as pessoas acham que as atividades invisíveis, elas são voltadas apenas para as mulheres. O que são essas atividades invisíveis? Limpar a casa, Isso. lavar a roupa, entende? Fazer comida, É uma dupla jornada. uma dupla jornada. E que as pessoas não entendem Não isso, entende, sabe? não entende. E tem realmente muitos homens que acham que é dever somente Da da mulher. mulher. Poxa, mas a casa é dos dois, então os dois têm que realmente dividir. E- E é difícil. E se a mulher começar a botar barreira nisso, vai falar assim, pô, mas sempre foi assim, você quer mudar agora? Entendeu? Aí vem a questão da manipulação que acontece em todos os setores possíveis, né? Mas certa tava Carolina Maria de Jesus. Não é? Pra não passar por nada disso. Exatamente. Ela A história seguiu. dela é muito irada, né? Ela a só história- foi. Ela A só história dela é muito, Ela só muito, foi. muito irada. É porque assim, eu não me vejo submissa a homem. Nunca fui. Sempre fui uma filha rebelde porque eu não era submissa. Não pode ser. Nenhuma Então- mulher pode ser Então, submissa ao homem. assim, eu luto também pelos meus direitos. Eu tava falando com você. Amo tomar uma cerveja. Se eu tiver com vontade de tomar uma cerveja, eu sento em qualquer lugar. Na beira da rua, no boteco, em qualquer lugar. Ah, mas você não pode porque você é mulher. Por quê? Não Gente, é tô bizarro roubando, não isso, tô né? me prostituindo. Tô Bizarro. pagando com o meu dinheiro. Aí eu não posso. Tu não pode sentar e tomar uma cerveja? Gente, Ou então a minha sexualidade é questionada por conta disso? Que loucura é essa? Voltando louco, pra- né? Para as redes sociais, quando que você vê a mulher fazendo propaganda de cerveja? Só quando ela é gostosa. Não, e na maioria das vezes é quase seminua, né? Assim, Entendeu? é a sexualização total da mulher, né? Aí, na tipo assim, verdade, de o homem verdade. posta uma foto no Instagram, sem camisa, tal. Aí a mulher vai e bota uma foto de biquíni, de costa, mostrando a bunda. Aí o homem fala assim, tá querendo se exibir. E o homem não? Por que que a mulher vai ser criticada? Porque postou foto de biquíni na praia, sei lá, ou treinando? Qual o preconceito disso? Se tu olhar os comentários, porra, é o machismo puro. Sim. É o machismo E puro. no final ainda fala assim, né? Não serve pra estar comigo. Não é uma mulher pra casar. A gente tá Que é uma vendo, mulher pra casar hoje em pois é. dia. se vocês quiserem ver o machismo em sua extrema pureza, eleição dos Estados Unidos. Kamala Harris e Donald Trump. Ele já fez uns 5 atos de machismo já, querendo rebaixar ela. Ah, isso é meio louco. Eu não sei nem o que, que ele tá. Eu não sei nem o que, que ele tá rodando ainda pela sociedade. Isso aí não é normal, não. Não é. Entendeu? Se você perceber, né, é o machismo puro ali. Ele tentando rebaixar ela, falando que a risada dela era uma risada de pessoa que não é normal, Ah, valeu certo, né? entendeu? Mas assim, tenta atingir de diversas formas. Gente, Tenta rebaixar a mulher, tenta tenta só o rebaixar. de diversas processo formas. dele contra a atriz pornô lá, aquela confusão pra ele poder pra calar a mulher, pra ele poder se eleger, você já vê que o negócio ali já tá meio que fora da curva, né? Mas fazer o E quê? tem gente que bate palma, acha isso bonito. Acho isso bonito. Tem maluco pra tudo, Lona. Confia. Defende ele. Confia, gente que tem defende louco Mas ele. essa pra questão, né, tudo. que você comentou de ir tomar a sua cervejinha, é muito real mesmo. É. E das pessoas te olharem de olho torto, né? Porque, vou sair com uma amiga, né? Porque na minha época de solteirice, eu saía com as minhas amigas. Eu ia pro bar e pedia o balde de cerveja. E, tipo assim, as pessoas, vocês estão sozinhas? Tipo, qual foi? Qual o problema? E de ficar olhando torto, porque a gente pagou o balde, a gente tomou o balde inteiro, a gente dançava até o chão. Não pode. Não pode. Era vista, Não, tipo gato, pra assim. tu sair tem que ficar durinha assim, ó. O funk É. tocando, eu tô aqui, ó. É, Sem beber já nada. passei situações também, né, com o Lincoln, que a gente ia pra restaurante e no final o garçom não olhava pra minha cara.
E eu que ia pagar. Eu tirava o cartão. Eu estava com o cartão na mão. E o cara se virava pro Lincoln e falava: olha, deu isso, vai pagar como? Falava direto com ele, né? Direto com ele. E eu aqui com o cartão na mão, gente. Aí o Lincoln. Aí, tipo assim, o Lincoln começava a se irritar. E aí, tipo, não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes nesse local que a gente morou. E teve uma vez que ele. Sinistro, assim. Teve uma vez que literalmente ele virou: olha só, garçom, é o seguinte, ela que paga, ela que manda. É com ela que você tem que tratar. Ela que vai pagar. Olha pra ela está com cartão. Ele teve que tomar essa atitude pro cara entender que quem ia pagar a conta era eu. Era você. E tipo assim, mano, e isso tudo acontecendo, né? Passar na cabeça qual é a reação que a gente tem que ter, sabe? É bizarro e tipo, mano, sou eu que vou pagar, sou eu que, ó, eu que pedi a conta, eu que vou pagar. Eu que estou pagando a noite hoje, entende? E eu posso fazer Eu que sou a isso. velha da lancha. Entendeu? Pô, E hoje em dia rola aquele embate de quem vai pagar a conta. Por exemplo, teve uma amiga minha que saiu com um cara, aí no primeiro encontro. Aí chegou a conta, aí ele, vamos dividir? Aí tu olha assim, tu fala assim, porra, se o cara chamou a garota pra sair no primeiro encontro, já quer dividir a conta, porra, não tem como essa garota continuar com esse cara. Ela ficou puta. Ela falando, Clóvis, nunca mais, já até bloqueei no meu telefone. Eu queria pagar a conta toda. Só pela como é que fala? Pelo pela Pelo atitude, abuso dele. né, dele, É, né? pelo Porque abuso assim, dele. foi ele que chamou, né? Foi Foi ele que ele que chamou. convidou. Eu parto do seguinte princípio, às vezes sou até criticada por conta disso. Eu não tenho problema nenhum em dividir a conta. Ah, nem eu. Porém, essa situação, o cara chamou, beleza, ok, ele paga. Se for meu namorado, eu não tenho problema nenhum em dividir. Entendeu? Se não for, vai pagar. Sabe por quê? Se não pagar pra mim, vai pagar pra outra. Vai pagar pra outra. Isso. E uma vez eu fiz uma conta rápida. O cara virou pra mim e me chamou pra pagar um motel. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus. Pô, o se dia- já tem uma intimidade, um namoro, tá tudo bem. Eu falei, cara, o dia que eu estiver precisando pagar pra fazer alguém fazer alguma coisa comigo, eu realmente vou começar a cobrar que eu vou ficar rica, cara. Porque não é possível. Aí eu tive que fazer, eu falei assim, vem cá. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Rapidinha. Sair com a gata pro camarote é maneiro, não é maneiro? Se ela tá com a unha feita, então é 10. Se ela tá com a depilação em dia, vou falar pra tu, no baixo, 50 conto. Só a depilação, pé e mão 45. Eu comecei. Perfume importado X. Roupa nova pra sair contigo é outro X. Tu acha mesmo que eu vou gastar mais 1 centavo pra sair contigo? Não, maluco. O investimento é muito alto, gente. É. Ser mulher é caro. Hoje em dia os homens estão chegando a esse ponto, cara. Eu já vejo já pela, tipo assim, pela escrotidão. Nossa. De querer dividir conta, de querer uma mulher pra ficar no lar. E pra mim a mulher tem que ser radical. Não, no lar não, vamos trabalhar, vamos estudar juntos, vamos pra batalha junto. Não existe mais esse negócio de do lar. Ah não, a mulher do lar. Não existe, isso aí já ficou no passado já. Agora, claro, esse livro aqui que eu escrevi, ele não vai mudar um cara de 40, 45, 35, 30, Mas vai 50 mudar a nova anos. geração. Mas vai mudar a nova geração. Entendeu? Pelo menos isso, né? Salvar quem tá vindo, Entendeu? agora. E eu vi também que tem umas histórias de superação, né? Tem. Pesadas, fortes, assim, e conhecida por todos nós. O que te fez ir atrás dessas duas mulheres em específico? Eu tô falando da Cissa Guimarães e da Dona Déia. A Dona Déia é surreal, cara. A Dona Déia... Imagine você perder um filho No auge, né? no auge. Porque a regra... Qual é o padrão? O É natural, a mãe né? morrer, e depois o filho ficar. Pô, o filho morre primeiro e ela fica, cara. E você olha assim, o semblante dela assim, tipo assim... Ela ficou de luto, mas ao mesmo tempo ela já... Não posso, meu filho não quer que eu passe por isso. Meu filho não quer que eu fique triste. Vamos pra Porque luta. o filho dela era alegria pura, né? É. E tu Então, vê ela acho na que, televisão gente, hoje, rindo, e eu acho que brincando. nem se encaixa muito. Tô até arrepiado quando falo dela, cara. Eu tive. muito- A minha mãe, eu fiquei muito preocupada quando ele faleceu, porque minha mãe ela era muito fã. E ela caiu bem, de verdade. E nós tivemos Eu senti, pô. um pequeno problema, assim, familiar, que deixou a casa abalada, né? E era na semana do meu aniversário.
E foi quando estreou o segundo Minha Mãe é uma Peça 2. É. Aí eu falei assim, já sei como é que eu vou comemorar meu aniversário. Vamos pro cinema. Uma coisa diferente, vamos pro cinema. E a gente foi, ali a gente se descontraiu, saiu muito mais leve, até com ânimo pra conseguir resolver. Então, imagina a mãe desse cara que levantou muita gente o tempo todo caída. Caída, É muito louco. E você vê como ele fez amigos verdadeiros, né, nessa passagem, nessa breve passagem dele, porque é notório até o lugar onde ela está hoje, não porque ela não tenha o mérito, não que ela não possa ser boa o suficiente para estar ali, mas foi na amizade, para abraçar, para falar assim, você não tá sozinha, vamos deixar Vamos essa energia. trabalhar, Eu achei muito bacana. E a Cissa, o filho estava com a vida em construção, né? Porque foi muito novo. Foi muito Então são novo, dois foi muito extremos. novo. Eu vejo a Cissa, eu lembro da Cissa Guimarães antes, né, que ela apresentava acho que o video show, Uhum. Maravilhosa. e depois que o filho dela faleceu. Aí, tipo assim, tu vê uma mudança de personalidade, Sim, né? com Tipo assim, tu certeza. bota a Cissa aqui, a Dona Déia aqui, tu vê que quando você se coloca no lugar da pessoa, tu fala assim, caraca, eu ali estaria derrotado. Sim. E essas mulheres estão ali, trabalhando, vivenciando, né? Contando as histórias, trabalhando, vivendo a vida normal, mesmo com uma perda gigante. E eu acho que muita mulher passa por isso. Sim. Sim. Se a gente for levar aqui pro lado do Rio de Janeiro, quantas mulheres perderam os filhos aí pra bala perdida em comunidade? Aí você se coloca. Tem vários. Como é que fala? Relatos. Relatos e essas mães se juntam. E aí formam Formam um grupos grupo, né? para Mães da conversa, Maré, né? para poder se Porque juntar, para poder apoiar. Até às justamente vezes por para ir conta atrás da justiça exatamente, que elas porque precisam. Elas precisam. exatamente. Aí Pra tem pelo menos dar uma aliviada nessa dor, é, porque é uma dor assim, a dor do luto a dor do luto. é muito forte. E saber que foi seu filho primeiro, entende? Deve passar na cabeça a todo momento, desde a gestação, enfim, da criação, dos momentos bons e dos momentos difíceis. Da luta diária dessas mulheres, que muitas das vezes, né, voltando nisso, são muito solitárias. Então, assim, eu não consigo nem imaginar a dor da perda de um filho tão novo, né, como foi da Cissa. E também complicado. A gente de um tenta filho que imaginar a dor, estava no mas auge, sabe? é difícil mensurar essa É dor. muito difícil. E Clóvis, dentro desse contexto, né, você fala de 20 mulheres excepcionais, de idades diferentes, épocas diferentes, Sim. de coisas completamente aleatórias. Como é que foi para você essa pesquisa? O que fez você escolher essas 20 mulheres? Porque assim, a gente está falando de 20 mulheres de um universo de milhares, milhões. Exato. Milhões. Então, De histórias que às vezes, muitas das vezes não são nem faladas. Não são. e como Né, é que pela você leitura chegou você nessa sente que, nossa, pesquisa? Porque assim, e selecionar, e né? selecionar. E saber selecionar. Porque a gente já falou aqui Benedita da Silva. Ela é uma celebridade, de uma certa forma, e a gente sabe da luta dela. Então, assim, só pela luta que ela tem de legalizar a CLT das domésticas e tudo mais, você já imagina que tem um histórico ali atrás. Então, o que fez, assim, você parar e falar assim, eu preciso de 20? Foi intuitivo? Não, são 20. Não, eu separei essas 20 porque de 100 que eu vi, essas 20 foram as melhores. Foi mais ou menos isso aí. Eu pegava, tipo assim, eu lembrava do nome, né? Por exemplo, Benedita da Silva. Falei, pô, vou pesquisar aqui a história do Benedita da Silva. E aí pesquisava. Aí, dali do relato da vida dela ali, vários fatos, tal. Um fato me chamava a atenção, né? Ou de superação, ou de resiliência, ou de machismo que sofreu. Alguma coisa me chamava a atenção. E aí eu selecionava essa mulher. Por exemplo, agora, atual, assim, Gabriela Prioli. Gabriela Prioli, branca, loura, era da CNN, sofria machismo daquele outro rapaz, que eu esqueci o nome dele, um branquinho. Não assisti a CNN. Enfim, ela tinha um conhecimento teórico, né, ali, e ele não tinha conhecimento teórico e tentava abafar ela.
Isso ao vivo. De todas as formas, né? É. Agressões, tipo, Era que pesado assim? Pesado, era, pesado, era meio que pesado. tentando abafar mesmo o que ela falava tecnicamente correto. É aquela história de estar dentro de uma reunião. Isso. Entende que eu te falo? É estar dentro de uma reunião com vários homens, numa temática que a gente sabe que futebol ainda tem muito machismo. Então, é uma temática mesmo machista. E você, mulher, tentar falar sobre algo técnico que pode ser realmente funcional e você ser abafada, Abafada. entendeu? Nossa. Abafada. E isso foi literalmente ao vivo, Ao sabe? vivo. Então, assim, imagina ela suportar isso. Essa é a história, né? Que É. você conta. Que ela acaba E ela suportou e ela falou assim, ó, chegou num ponto que ela eu entendeu quero que demissão. ali é o limite. Entendeu? Porque dali poderia ter sido coisa pior. Coisa E, tipo, pior. ao vivo, entende? E chegava num ponto que tinha um mediador, que era homem, Aham. aí tinha esse rapaz aqui e ela aqui do outro lado aqui. Chegou um ponto que não só esse aqui cometia o machismo, como o mediador também. Também. Que Porque legal. acaba um influenciando o Um outro, influenciando o outro. entende? Efeitinho manada, né? Ainda mais quando começa a incomodar e ver que ela tem muito mais capacidade de falar sobre aquela Muito, ela temática. tinha muito. Ela tem muito mais argumento sobre aquela temática Caio Coppola, lembrei o nome dele, Caio Coppola. do que Quero nem ver. Foi no auge do bolsonarismo isso. No auge do bolsonarismo. Foi. Prefiro não comentar. Horrível, horrível, horrível. É. Aí vem a história também, por exemplo, que eu gostei muito de conhecer, que a gente já sabia da Maju. Sim. A história da Maju ali, É Sorriso Negro. surreal, surreal. Quando eu parei pra ver a história dela, por exemplo, assim, junto com a Benedita, eu falei assim, cara, a Maju Coutinho de hoje em dia É. é a Benedita Benedita, do exato. passado. Você consegue ver que as questões, elas são pertinentes, né? Isso. Independente, na verdade, Sorriso de uma negra. do Coisas de tempo, uma negra. independentemente do tempo. Então você vê que coisas que aconteciam antigamente continuam Continua acontecendo acontecendo. hoje, entende? Pô, ela foi massacrada em rede social. Ela foi massacrada. Foi. As pessoas ofendendo ela com racismo, com injúria racial, racismo, injúria racial. E ela não se abalou. Mas por quê? Ela deixa isso claro, tipo assim, na minha pesquisa que eu fiz dela, ela teve uma base que preparou ela para sofrer esse racismo, essa injúria Se eu racial. não me engano, os pais dela são professores. Isso, entendeu? Acho que ela é professora também. Agora imagina você ou outra menina negra que não tem Que essa não tem base essa base, exatamente. para lidar com a injúria racial e com o racismo, Depressão tá batendo aí na porta, né? entendeu? Ela estava preparada para passar por aquele momento e passou de uma forma brilhante. Maju Coutinho gigante. Aí tu fica olhando e tu fala assim, cara, eu me lembro que na época falaram sobre o que ela sofreu, mas não deram um holofote correto. Não deram como é que fala? Um foco que era preciso dar. E ainda cai naquilo, né, cara? Não é porque também era mulher. É porque era uma mulher preta. Preta, isso, preta. Então, assim, você já tem que provar por ser mulher. Você prova o tempo todo. Quando você é uma mulher preta, você prova 2, 3, 4, 5 vezes mais. Que pra mim isso é pior ainda. É pior, pô, é pior. Mas só que assim, aí já passa para um lado não de só ser mulher, a questão racial. Tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que se provar cada vez mais. Pra dizer que a gente é merecedor daquilo. Então, assim, ela veio bem preparada e a postura dela foi linda. Foi. Ela tá respondendo até hoje com a excelência no trabalho, crescendo cada vez mais, se Exatamente. tornando aí uma referência, Uma né? grande referência, Uma grande né? referência. Com certeza. Porém, eu, Evelyn, no livro, senti falta de uma pessoa que pra mim é muita referência. Já posso escrever um segundo livro. Aí. Por Já posso favor, escrever um segundo livro. é muito importante falar da Glória Maria. Que a Glória Maria que veio abrindo essas portas, né? Por ser mulher preta, por ter passado por momentos muito importantes Muito importante. da construção Ela abriu muitas portas. do nosso universo e principalmente por ser uma mulher, eu acho que é a única que eu conheço viajada com sei lá quantos passaportes, É. que deu sei lá quantas voltas ao mundo.
Então, acho que se no futuro você for escrever o segundo livro, Tem que ter a Glória deixa aí o Maria. meu É a apelo, porque eu Glória preciso da Maria. Glória Já Maria. deixa anotado aqui, com o Exatamente. apelo da Evelyn, o segundo livro vai ter a nossa Glória Maria. Por Por favor, favor. ela é uma grande inspiração, né? Uma grande referência de Ela é, mulher. ela é, ela é. É Ela é. verdade. Teve muitas mulheres que eu pesquisei, não vou citar nomes, né? Teve algumas Mas, que foram referências que você conseguiu ver diante das suas duas mães, assim, que as suas duas mães falaram? tem. Teve muitas mulheres, tipo assim, que a gente consegue identificar com, por exemplo, minha mãe. Minha mãe que teve que trabalhar, minha mãe é faxineira, auxiliar de serviços gerais, se aposentou, né? Mas, tipo assim, ela trabalhou para poder me ajudar a estudar. Mas, tipo assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que minha mãe foi faxineira. Pô, foi faxineira em hotel, foi faxineira em motel, foi faxineira em termas. Ela teve que correr atrás ali para me ajudar a chegar até a faculdade. Trabalho honesto, vai Trabalho se envergonhar honesto, por quê? entendeu? Não tá fazendo nada demais, nada errado. E minha mãe, pô, as minhas duas mães são lados opostos. Uma bebe e fuma, né, que é minha mãe mesmo biológica, e a outra totalmente saudável. Então eu tive um conhecimento amplo aqui, ó. Eu tive referências femininas dos dois lados. Essa aqui fuma e bebe, mas trabalhava igual um cachorro desde os 13 anos. E essa aqui já tinha uma vida saudável, né? E conseguiu me dar educação. Então as duas se juntaram para poder me ajudar A sua construção. a minha construção. Então essas referências femininas constam. Valeu a pena para mim, né? A união das duas. E, tipo assim, a vivência das duas chega muito nesses livros. Muitas pessoas, muitas mulheres que estão nesse livro passaram pela mesma coisa. Sim, E o com que certeza. elas chegaram a ler esse livro já? Elas têm Leram que esse- tem a dedicação delas. Pô, elas choraram tudo. Que eu Ah, botei a isso que eu ia te perguntar, dedicatória. como é que Ah, foi, minha assim, mãe, minhas tias, tudo essa... na dedicatória aqui. Como é que foi essa reação? Foi Saber que engraçado, elas inspiraram, conseguiram, né, concluir o objetivo delas, que era fazer com que você se tornasse um homem de bem, informado, ter a vida que elas não puderam ter, É, porque a luta dos nossos pais é essa, né? Sim. É fazer com que a gente possa usufruir do que eles não tiveram. do que eles não tiveram. E hoje você tá aí lançando o que? É o segundo livro, é o segundo. Seu segundo Segundo livro. livro. Tem uma carreira excelente, pelo que eu acompanho e vejo nas redes sociais, é pessoa super do bem. E hoje elas estão sendo retribuídas, né, É. com esse livro. Foi muita choradeira. Foi. Elas choraram muito. Elas não puderam ir no lançamento, né? Que Mas foi se na Bienal em São identificaram Paulo. com alguma das mulheres que estão nesse livro? Identificaram. Benedita, Dilma Rousseff. As minhas tias me deram o feedback, né? Caraca, terminei de ler o livro aqui. Cara, muito maneiro. Tem algumas mulheres que eu não conhecia e tal. Por exemplo, Berta Lutz. Berta Lutz é falada muito no meio acadêmico, na faculdade. Mas ninguém da sociedade conhece Berta Lutz. E foi a mulher que botou o termo mulher na Carta da ONU. Senão ia ter só homens, porque a galera da ONU lá falou que os homens, a expressão homens englobava a mulher. Aí tu para pra olhar e fala assim, não é possível. E o que ela passou, né, a Berta Lutz passou para poder colocar a palavra mulher na Carta da ONU, ninguém nunca falou. Se você perguntar às pessoas quem é a Berta Lutz, ninguém sabe. Pô. Eu não sabia. Nunca teve uma mulher como presidente da ONU. Nunca teve. O Lula até falou agora no último discurso da ONU. Então eu acho que chegou a hora, né, de ter mais mulheres lá em cima. Não tem para onde correr. E voltando ao caso aqui das minhas tias, das minhas mães, pô, elas viram os nomes delas aqui, pô, se fosse aqui na Bienal do Rio aqui, elas tinham chorado horrores. Que todo mundo foi, pô. No lançamento do primeiro livro, todo mundo foi. Aí esse aqui agora, se fosse aqui no Rio, as velhas tudo passar mal, é muito engraçado. E Clóvis, foi uma surpresa para elas ou você já tinha comentado que estava Não, foi escrevendo sobre surpresa. mulheres? Foi surpresa para Foi elas. surpresa para todas as mulheres da sua vida. Foi surpresa. Eu sempre convivi muito com mulher, eu sempre tive muita amiga mulher, Uhum. né, por causa dessa referência feminina da família. Então, quando eu escrevi esse livro sobre mulheres, elas ficaram assim surpresas, né, e se viram dentro do livro, as Sim. histórias. Aí, pô,
Minha tia mandou um áudio, passei por isso, eu passei por coisa pior. Você tinha que me colocar nesse livro. Pô, as histórias minhas tias são tudo doidas, cara. E todas casaram. Ai, que Casaram, tiveram bom. filhos, né? Mas aí tiveram problemas com o marido, aí umas se separaram, outro pro outro lado. Mas a história dela, tipo assim, você consegue ver a história de superação das minhas tias, que foram muito mais fortes que as que estão no livro. Sim, Mas elas se identificaram muito com o livro. sim. Isso foi Conforme vai fazendo. incentivo, de repente, para alguma delas voltarem a estudar? Não sei se elas chegaram a terminar, né, Não, a maioria tem quinta série. Mas acho que 2 tias minhas conseguiram terminar aí, acho que o 2º grau. Aí tentaram entrar pra faculdade, só que aí tinha que ajudar o filho, não Aham. conseguiram. Mas a maioria é quinta série, Porque, sexta assim, às série. vezes a gente se vê nesses pequenos É, detalhes um incentivo, né? Sim, com De chegar e, certeza. não, fulana voltou a estudar, foi pra faculdade, eu também quero ir, não sei o quê. Chegou a rolar esse papo? a minha tia até, tipo assim, as 2 tias que chegaram no 2º grau tentaram fazer faculdade, mas aí não conseguiram. Mas agora elas já estão já na terceira idade já, elas não querem, elas só Não querem, quero. não quer mais voltar a estudar não, só quer ler os livros, às vezes eu levo uns livros lá pra elas lá e tocar o barco. Os filhos já estão tudo crescidos também, meus primos, minhas primas. E na sua opinião, assim, qual é o maior desafio enfrentado pelas mulheres na sociedade contemporânea? Que Cara, você existe, chegou a abordar no livro? O que você acha? eu acho que existe um karma, né, desse negócio da mulher ter que ser do lar e que a mulher não pode fazer tal coisa. Eu levo para a tese do meu artigo da minha pós-graduação é que a mulher, ela só vai conquistar mais direitos quando ela incluir também a população LGBTQIAPN+, que são as mulheres trans. Quando elas incluírem essas mulheres trans, que aí vai somar força, aí não vai ter quem pare não, cara. Vai ter quem pare não. Tem a Hilton, né? É. Nossa. Já viu ela falando? Eu Já tava viu o no. poder dela falando? Eu tive a oportunidade de estar na premiação que ela recebeu Ah, isso. do acho que é Aquela mulher IDB. ali é surreal. Aquela mulher é E surreal. depois eu peguei uns cortes dela num podcast que eu vi. E eu falei assim, nossa senhora. Porque tem muitas mulheres que não conseguem ver ela como mulher. E você acha devido à convivência que você tem, do estudo de gênero, né, que você fez, que com certeza abraçou muito isso, você acha que o porquê que ela não é vista como uma mulher por uma outra mulher? Cara, tem uma parte da Porque população que é conservadora, a entendeu? fisionomia é toda feminina. Toda É. feminina. E também como é que fala, o psicológico, a genética, não tem esse negócio de... Por exemplo, eu tive um amigo de infância que era gay. E os pais tentavam toda forma transformar ele em homem. Botava na escolinha, em luta, Não aceitavam, não né? aceitavam Não que ele era aceitavam gay. quem ele era de Aí, tipo assim, na verdade. escolinha de futebol, ele ficava perdido. Aí eu falei, caraca, não tem necessidade dele estar passando por isso aqui. Eu fico imaginando o abalo psicológico que faz isso na criança. De estar ali forçado, né? Porque os pais querem. Aí, tipo assim, você se coloca na posição dele e tu fala assim, pô, ele tá fazendo uma parada que ele não quer, que ele não gosta, Por falta de opção. por falta de opção e porque os pais É, estão obrigado. impondo aquilo. É. Aí tu imagina o abalo psicológico naquele moleque ali. Hoje em dia ele já é gay assumido. Ele não precisava passar por aquilo. Que Não muitas, precisava. que muitas das vezes não tem apoio psicológico, Não né? tem, cara, não Porque é tem. difícil a sociedade aceitar que precisa fazer Aí tu fala, cadê a terapia, saúde sabe? mental? Não tem, não existe. Tô escrevendo um livro agora que vai sair na Bienal 25, né? Eu acho muito maneiro também a luta das pessoas trans. Cara, tem várias, né? Por exemplo, Indianara Siqueira. Eu li o livro da Indianara Siqueira, ela é pouco falada também, né? Mas ela é bem política aqui no Rio de Janeiro. A história dela é sacanagem, cara. Você imagina você lutar por uma coisa na década de 90 que você acreditava que era seu direito, né? O direito da população LGBT, na década de 90. Você falar sobre isso, 90, 95, 2000. Loucura. Loucura! Aí, tipo assim, tu ouve as histórias dela ali, é um tipo de superação, de resiliência,
que chega num patamar gigante, cara. Gigante. Isso, tipo assim, me chamou a atenção. Eu falei, cara, se tem Dianara Siqueira, aí você pega a galera mais moderna, Beni Brioli, aí tu vai lá no passado, Madame Satã. Madame Satã na década de 50, filho. Tu vê o filme do Lázaro Ramos, tu fala, Mito. tu fala assim, loucura! Como é que você queria brigar por direito Lafon. lá, entendeu? Aí você fala assim, tu fala assim, caraca, ali tem história de superação e resiliência surreais. Sim. Que aí eu vou ter que aprofundar, né, para poder falar dessas Até histórias. o próprio Jorge Lafon também, né? É, Uhum. Um negão totalmente estereotipado, não Sim. sei o quê. E Lafon. E leques, e plumas, e entendeu? vai sendo. Essas histórias assim me chamou muita atenção e tipo assim, é um tema para um livro novo do ano que vem, Uhum. né? Se Deus quiser eu vou Então já terminar. tem livro no É. forninho. Já Então, tem, já era uma tem. das nossas perguntas, né? Que era essa É. questão dos seus planos futuros, né? Se você pretende seguir, ainda continuar explorando essa temática feminina ou ir para uma outra temática que também, a- é, sabe, adicione mais força, né? Nessa questão Eu feminina. vou dar um spoiler para vocês aqui, ó. Na Bienal, vou falar para a câmera aqui, ó. Na Bienal do livro 2025, eu vou estar lançando 2 livros. Luana e Evelyn vão estar comigo na Bienal. Eu estive na primeira. No Novidades primeiro até livro. pra mim. Aí, toma novidade. Toma! No primeiro eu estive Amém, Senhor. presente. Nesse segundo eu não É pude mesmo. estar presente, mas no primeiro eu estive presente. Que serão 2 livros, né? Em dias diferentes na Bienal do livro. Se eu não me engano, vai ser em julho, esse 2025. Um vai ser sobre a população trans, né? Essas histórias de superação à diversidade. E o outro livro será sobre lições que as pessoas deixaram antes de falecer. O que as Nossa. pessoas pensam antes de falecer. Então já deixa esse spoiler e esse convite para você comparecer na Bienal do Livro 2025, que eu vou estar lá, para poder Isso lançar aí. esses 2 livros lá. Você e nós duas, hein? É, rapaz, Evelyn Calvete e Luana Veloso. Isso aí. É isso, agora a gente virou um trio imbatível. Não tem como segurar, não tem E como. não vai ter como segurar, porque o foguete. Quer dizer, agora ele dá ré, gente. Cuidado com essa frase. Eu queria fazer uma pergunta para Luana. Luana é mãe. É mãe. Aí eu vou aproveitar aqui também. Vou dar uma balinha aqui do estúdio. Luana, você como mãe de um menino. Você foi mãe nova, né? Assim, É. a sensação é gravidez na adolescência, né? Mas não. Mas não. Já era adulta, já sou, né? Já tenho meus 29 anos, então tá ok. Não sou mais adolescente, mas a sensação de ter tido na adolescência. Pô, eu tô com 33, acho que se eu engravidasse amanhã eu vou me sentir uma adolescente de 15 anos grávida. Pois é, Na é que a minha gente. cabeça eu tenho 16 Depois- anos no máximo. Eu acho que depois de um tempo você perde, né, a noção de feeling de história, né, de tempo. Parece que corre muito mais Passa rápido. rápido, né? Passa muito mais rápido. E o seu mental acha que você ainda tem seus 16, seus 17. Eu só preciso da oportunidade. Se me der a oportunidade, a minha adolescente tá aqui sempre presente. É a sua skin, né, de adolescente. Eu defendo não, né? Eu acho que é notório isso. A mulher, ela amadurece muito, muito mais rápido que o homem. Sim. Você pega uma menina de 13 anos, coloca do lado do menino de 13 anos. Tu vê que a menina amadureceu muito mais rápido. Sim. Eu tenho 6 afilhados e eu vejo isso. Você, com a maternidade, você acha que amadureceu mais? Muito mais. Na verdade, eu conheci um lado que eu não sabia que eu poderia ter. E eu acho que esse lado traz muita questão da força, né? De poder superar, de passar por situações e desafios que muitas das vezes é romantizada ainda. Oxi. De questão da maternidade, né? entende? Tem muita gente que romantiza muitas situações da maternidade. E a pessoa, quando tipo assim, não passa por isso, não teve o costume de passar por isso, né? Que é o meu exemplo. Eu nunca tive. Eu sou a primeira da minha família, né? A ter. Da minha geração, no caso, né? Da minha geração a ter filho. Então, eu não tinha contato. Como é que é amamentar? Como é que é
virar noites e noites em claro. Não tinha. Experiência única, né? É uma experiência única. E é ali E que ninguém você conta vê. também. Ninguém conta. Ninguém Mas é isso, conta. entende? Ninguém conta. Às vezes, não sei, por medo. Não sei se, ai, não quero falar sobre isso porque as pessoas vão achar que eu estou reclamando. Entende? Porque tem esse peso também. É, Do tipo, eu estou morrendo de cansado, mas você não pode se sentir cansada. não Porque pode. você virou mãe. Você É a escolheu tua ser mãe. obrigação, você escolheu ser mãe. E a gente entende que na sociedade, né, existem muitas meninas que não foi Não porque foi... queriam naquele momento. Entende? Entendi. Então, assim, essa força é inexplicável. E isso faz com que você realmente amadureça e conheça um lado seu que você acha que você nunca ia superar, Não sabe? tinha, né? Acho que não, achava que não tinha. É surreal, Clóvis. É surreal. Eu gosto de ouvir esses feedbacks assim. Eu sempre gosto de me colocar do outro lado, né? O outro lado da moeda, né? Por isso eu falei, pô, vou te fazer uma pergunta. Mas vou fazer uma pergunta também pra Evelyn também. Hashtag medo. Que medo, que mulher? É, Bora, pô, mano. que isso? Vai. Não, mas é a curiosidade, Sim. tipo assim, do meu lado homem, né? Em relação a vocês, mulheres. Sim. Isso que a Luana falou, né? Do que ela aprendeu com a maternidade, o amor também, né? Você Sim, com descobre um certeza. amor. É indescritível. Por isso que quando você vê uma mãe, por exemplo, perdendo o filho, hoje eu sinto muito mais, Muito mais, né? entende? E eu valorizo muito mais a minha mãe. É assim, você começa a perceber, né? Porque a gente tendo somente o papel de filha, né? Ai, minha mãe é chata, minha mãe põe limite, minha mãe não sei o quê. E tipo assim, é pro seu bem, entende? É. E você consegue compreender que às vezes, muitas das vezes, quando a sua mãe chega, te pede um abraço, é mais por ela, entende? Do que É. pelo próprio filho. Ela precisa daquele abraço. Ela precisa. Ela precisa daquele carinho, daquele amor. Porque é uma linha, né, que a gente fala sobre ter a linha invisível, né, do abdômen, né, do umbigo. É real isso, sabe? É real, é emocionante, é impactante. E passar e ver essas mulheres que, poxa, perderam seus filhos ou que passam algum tipo de dificuldade, né, na vida e precisa também dar conta da maternidade, assim, cara, é de bater palma, assim. É surreal. E você sente muito mais quando você se torna uma, entende? É bom ouvir esses feedback. Mas vamos lá, né, Evelyn? Evelyn Agora Calvete. tá no Evelyn, meu ó, momento. dei uma enroladinha aqui pra você dar uma respirada, porque eu senti que você ficou Senhor, assim. cadê meu drink? Ficou um... Por favor. Gente, bota cerveja pra ela, porque. Vai. Mas vamos lá, Evelyn Calvete. Vamos. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. O que você diria para a Evelyn de 15 anos atrás? Toma, Vai Evelyn. devagar. Vai devagar, porque eu vivi tudo muito intensamente. Não vou dizer pra você que é certo ou errado, porque assim, eu venho de uma galera que eu era mais nova. Então, no meu condomínio, todo mundo era muito mais velho do que eu. Então, automaticamente, por você estar vendo aquelas pessoas terem aquela vivência, você também quer ter aquela vivência. E eu comecei a viver muito cedo. Eu sempre gostei muito de sair. Eu sempre achei que eu poderia usar a roupa que eu quisesse. Então, eu botava um vestido curto e me garantia em botar aquele vestido curto. E quando chegou a idade de eu ter que fazer tudo isso, eu já estava cansada. Eu sou uma idosa de 33 anos, eu tô cansada. Ai, mas de novo. Sim, porque foi tudo muito intenso. Então, eu falaria: estude mais, escute mais, diminui essa marra um pouco, essa bronca, entendeu? Porque Às vezes é necessário, né? Não, mas ali o negócio era complicado. Ela falou que ela era uma mulher muito intensa. Eu era muito intensa. Furacão, sabe? Nunca levei desaforo pra casa. Né, Evelyn? Minha mãe nunca foi chamada na escola porque o meu irmão arrumou uma briga. Ela era chamada na escola porque eu bati em alguém. Óbvio, tinha motivo. Nunca era sem motivo. Mas eu sempre fui muito acelerada. Então, chegar
aos 33, na verdade, aos 27, a minha vida freou, que foi quando eu perdi meu pai. Ali foi o meu amadurecimento. Eu amadureci aos 27 anos de idade. Porque, nunca fui filhinha de mamãe, sempre trabalhei, sempre tive tudo. Mas, assim, fazia tudo o que eu fazia, mas eu sabia que tinha alguém pra me garantir. Independente. Então, eu falaria isso, assim, vive cada momento o seu momento. Porque o momento certo, uma hora vai chegar, pra tudo, né? Você sempre fala pra mim, a hora vai chegar. É. E hoje eu entendo o que que é a hora vai chegar. Porque com 14 anos eu ia na antiga Via Show. 14 anos. Se bobear, ela não sabe nem o que que é Via Show. Não, eu sei o que é viagem show, tá bom? Mas Eu não assim, saía da Taquaré pra ver show. E micareta, e festival. Eu Mana, comemorei os Como meus. é que você entrava com 14 anos? É, 14 fui anos. grande. Você tinha que se vestir De repente como eu já vi ela no como uma micareta garota, e eu não lembro. como Mas é uma porque garota de 18 anos, eu sempre fui né? grande. Ah, é, né? Sempre fui Nessa alta. altura. Então, Então você assim, botava uma maquiagem mais forçada, nada? nada. E Só me arrumava passava. e ia. Eu não me arrumava igual uma garotinha de 3. Não, me arrumava. Sim. Como uma E ia mulher com de uma 18 mulher anos. e ia. E assim, se a pessoa parasse e olhasse pra mim, opa, ela não é. Ela não tem 18 anos. Mas e vivia. E assim, graças a Deus, nunca precisei mentir. A única vez que eu menti foi pra virar rainha de bateria do bloco no morro. Mas tá tudo Tem bem. foto dessa época? Tenho. Eu Tem. quero ver essa foto. Tenho. Ela, Pior que eu olha, tenho. Viu ela essa foto, era, Lana? ela era esbelta, assim, entendeu? Eu só tinha cabeça e peito. É. O Era. peito sempre foi, Sempre esteve sempre aqui, esteve aí. né? Então, assim, meus Mas pais sempre. sambava que era uma, Meus olha, pais sempre foram muito parceiros, né? Então, sempre foi tudo muito conversado. A minha mãe sempre semeou muita maldade. Ela nunca falou pra mim, não bebe porque não pode. Né? Não é que não pode, faz mal, acontece isso, isso e isso. ela te E mostrava, me né? mostrava, o me que- mostrava. Então, assim, o que os as limites. pessoas faziam escondido, eu fazia na frente dos meus pais. Porque, assim, era melhor eu fazer na frente dos meus pais, Com ele sabendo do com que... eles sabendo. É. E eu tive uma criação tão livre, assim, para poder falar sobre, viver sobre, que quando a minha mãe esquentava a cabeça do meu pai, falava assim, negão, bora pro pagode. E arrastava meu pai pro pagode comigo, chegava linda e todo mundo pensava que era meu caso, porque eu tava lá linda, rebolando até o chão. Eu, gente, meu pai. Todo mundo o quê? E ninguém E acreditava, ninguém acreditava. Tipo, teu pai, eu falei, e você tá dançando assim? Eu falei, eu vou dançar como? Eu vou Não fazer pode? o quê? Não Não posso? pode? Porque assim, o que eu E era. a maioria, né, tem aquela questão do medo, né, de os Esconde, esconde, Que e é é pros pais. realmente é pior, É porque vai pior, passar por cara. situações muitas das vezes constrangedoras, né, e até arriscadas por medo de não falar o que faz, É. Sim. Ou entende? então, se eu fazia uma besteira, primeiro eu fazia merda. Depois eu contava. Foi o caso do samba. Foi quando eu queria Quero conhecer ver o essa castelo. foto. Que eu queria conhecer o Castelo das Pedras. Ainda levei minha amiga comigo e quase deu um BO, mas tudo bem. Então, assim, mãe, fui pro castelo. Mas como? Não foi ponto difícil, não. Só fui. Tô bem, tô aqui, ó. Ninguém morreu e tá tudo Tô certo. viva. Tô viva. Então, assim, eu falaria assim, Evelyn, vai devagar, porque tudo no seu tempo, as coisas vão acontecer. E é isso. É. Mas vive. Viva intensamente. E essa Só vai questão devagar. e essa questão do amadurecimento depois, né, do falecimento, né, do seu pai, realmente, eu Amadurecimento acho que o luto, ele te É. dá uma outra visão, né, São de dois lados que eu vida. não tenho a noção, por exemplo, assim, de uma referência paterna, né? De um pai ali te dando conselho, ensinando por onde ir e tal. Eu só fui criado com amor de mãe. Agora, tipo assim, esse lado, né? Que eu não tenho conhecimento de referência de um pai dando dica de como viver e tal, tal, tal. E de como perder um pai. São duas coisas assim que eu não tenho noção, não consigo nem me colocar na tua pele. Pra Porque poder... assim, meu pai era muito presente e muito parceiro. A Lona sabe disso. Sim, com Muito certeza. parceiro. Era Tanto um que era ele que homem me levava pro samba. É exato. mesmo? Eu não queria contar pra ele, mas ele não. Vamos lá que eu quero entender a situação. Entendeu a situação e Ele era tu muito quer. Tipo assim, participativo tu na quer ser rainha de vida. bateria? Então tu vai ser rainha de bateria. Me pegava pelo braço, me levava pra tudo quanto era escola. E eu tinha um negócio com a Viviane Araújo, porque assim, na minha cabeça, ela
Hoje eu tenho uma prima que é rainha de bateria. Sim. Eu não tem nem como falar assim, uma tá aqui, outra não. As duas assim, né? Falou das duas e Mesmo acabou comigo. patamar. Mesmo patamar. Meu Ele patamar. me levou, cara, pra avenida, pro ensaio técnico do Salgueiro e me jogou na frente da Viviane Araújo. Sério? Fica olhando pra tu aprender. O papel do pai, que é importante, né? Sim. Quando eu fui fazer a coroação, ele que entrou comigo de mão dada. Falei, pai, o negócio é o seguinte, não quero mais. Entrando na quadra, falei, não quero mais. Sério? Falei, vamos sair correndo daqui agora. Pelo amor, não. Eu falei assim, não é isso que eu quero, não. Ele, agora tu vai. Me pegou pelo braço, parecia casamento. E foi me levando, porque a probabilidade de eu sair correndo dali era grande. Então, assim, sempre foi muito presente. E a primeira grande besteira que eu fiz na minha vida, eu me senti tão mal porque eu não fui respeitada porque eu não tinha um homem perto de mim. É mesmo? Foi a compra de um maldito carro aí. E o negócio só ficou assim, foi parar na justiça porque eu não tinha um homem. Olha que loucura. Doideira, né? Eu era mulher legal pra comprar o carro sozinha. Mas quando deu problema e precisei resolver, eu vi que eu não estava sendo respeitada. Porque as pessoas sabiam que o meu pai já tinha falecido. Que o meu irmão mora em outro estado. E eu não tinha um companheiro. E como é que resolve esse B.O.? Vamos enrolar ela aqui, que não vai ter ninguém pra bater de frente. Foi. Eu foi. chorei um Foi final mesmo. de semana Acontece muito. inteiro. E foi assim, foi a primeira vez que eu senti a falta, Falta do teu assim. pai, né? Caraca, como ele tá me fazendo falta agora pra me ajudar a resolver Se ele isso. tivesse em 1 hora, ele resolveu o problema lá. E tive que recorrer a amigos. Iriam respeitá-la. É. Entende? Porque foi, tipo assim, tu foi calada naquela situação ali. Totalmente. Me botaram assim, numa sala era com um só- monte de homem e um cara me filmando. Era é só uma Só que é porque, assim, mulherzinha é como eu que não tem falo. força nenhuma pra falar o que quer, entende? É fogo. Só que assim, é o que eu difícil. falo. Tem hora que eu sou meio. Me dá um negócio. Vira uma chave. Eu nunca baixei a cabeça pra ninguém. Se tu fala assim pra mim, Evelyn, eu vou te bater. Eu falo assim, então bate. Vem. Vem que eu tô Vem, esperando. vem que pra ver o vem. que vai acontecer. Vem que vem. Então, assim, eu peitando a situação. Mas no fundo você. Pô, mas no livro quem passou por isso foi Marielle, pô. E Eu tenho uma foto do Marielle que ela tá ali falando ali no microfone e 10 homens em volta dela olhando pra ela, tipo assim, com aqueles olhos ameaçadores, Aham. Do tipo. na alerge, entendeu? Aí se você se coloca na posição da Carol Neto e fala assim, porra. Por isso que tem o áudio dela quando ela falando que ela vai pro banheiro chorar e depois volta pra briga de novo. Sim. Porque, cara. E eu me vi assim, encurralada. Tanto que quando eu contei pro meu irmão falou assim: eles tentaram fazer. Eu falei assim: não é nem maluco. Não tentaram, mas assim, eu me sentia ameaçada. Acuada, né? Acuada. Acuada. Com A certeza. ponto de eu ligar pra um amigo meu que é policial e falar assim: cara, a gente tá um tempão sem se falar. Mas eu tô precisando de ajuda. Tá acontecendo isso, isso, isso. Me botaram numa sala, fizeram isso, isso, isso. Ele, você se sentiu ameaçada? Falei, de uma certa forma, sim. É. Ele, olha, Teve agora várias realmente. sensações, né? Não Agora eu não sei. consigo. Mas eu vou com você na loja. E qual a necessidade disso? Isso acontece Nenhuma. direto. Nenhuma. Dava pra você Nenhuma. resolver. E depois, e olha que louco, entra-se o processo do carro, porque não resolveu, foi fazer processo. Quando eu busquei a lista de processo, só mulher. Será que era eu que estava errada? É. Será que realmente o problema era eu? Não era. Só mulher. Eu falei assim, gente, que Bizarro, loucura, né? bizarro. Bizarro. Eles deviam montar, ver a Bizarro. mulher sozinha e falar assim, vamos montar aqui. Bizarro. Cruel, acho que fechamos, né? Tem mais alguma coisa? Pra perguntar, pra falar? A hora é agora. Curiosidade. Acho que a gente chegou a bater um pouco mais no meio da conversa, mas como é que você se sente em relação aos feedbacks, né, dos seus leitores? Você comentou você bom. comentou das suas mães, né, da sua esposa, enfim, de algumas amigas próximas, mas teve algum assim que em particular te marcou muito, que não eram essas mulheres que estão no seu ciclo? Cara, E teve- se houve feedback das personalidades que estão aqui no livro. São duas perguntas importantes. Em relação a feedback, tivemos feedbacks bons, né? Tipo assim, porra, gostei do livro,
o livro é importante, total, barará, vai mudar a cabeça de algumas meninas e tal. Ao mesmo tempo, eu tive um feedback, tipo assim, de uma. Foi um feedback negativo e único, né? Uhum. Que eu não podia falar no feminino. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque você é homem, você não pode falar no feminino. Você não pode falar vamos juntas. Eu falei, mas por quê? Porque você não é mulher. Eu falei, tá, recebo a crítica, vou ver, é, aprofundar sobre a tua crítica. Então, eu não sei, tipo assim, eu vejo muitas mulheres, né, lutando, né, por direitos, mas eu vejo que algumas mulheres, tipo assim, a quantidade mínima, a proporção mínima, não está pronta para brigar por esse direito, por mais direitos, né, das mulheres. E, tipo assim, não se junta, né, com essa luta, com o feminismo e tal. Tem um lado Mulher conservador. não se junta pra nada, só pra fazer fofoca. Pô, mais de 15 mulheres já me falaram isso. Que mulher não é unida. Aí eu fico, Pelo contrário, se ela puder te derrubar, ela vai ser a primeira. aí eu fico pensando, eu falei, pô, mas por que isso, né? É uma coisa muito É muito estranha. É estranho. muito estranho, né? E assim, a Vocês não são as injustiça, primeiras né? que falam isso. Eu muito fico estranho. pensando. É muito estranho, porque. E é mais estranho ainda, por exemplo, você vê mulheres passando por situações complicadas e outras não apoiando, entende? É, Pelo contrário, criticando. criticando. E é muito ruim estar nessa pele de você ver uma pessoa passando por uma situação que você já passou, às vezes, né? E que você não sabe que você passou, e você criticando e não dando apoio, entende? Esse É lado bizarro. é bizarro. É uma coisa que, tipo assim, que eu pretendo aprofundar para entender o porquê. Por que que acontece essa parcela mínima, tipo assim, de 10 mulheres, 2 não apoiam o movimento do feminismo? Por que que acontece isso, né? Em relação a essas coisas. E em relação ao feedback dessas pessoas aqui, né, que estão no livro, né? Teve O livro algum? foi enviado, não, ainda não, mas os livros foram enviados para Cissa Guimarães, para Fernanda Gentil, Tabata Amaral, a Soraya Tronic e Benedita da Silva. Nós conseguimos contatos com ela, né, e enviamos os livros, mas ainda não temos esse feedback, não. Quem dera, Se tivesse. vou profetizar aqui agora. Imagina vocês duas entrevistando as mulheres desse livro. Nossa, até arrupiei. Olha! Sei não, hein? Meu Deus. Sei não, hein? Clóvis do céu. Sei não, Clóvis hein? do céu. Senhor, tem hora que me deixa tonta. É muita É sempre assim, informação, é né? muita Ele sempre vem com informação. bombas, né? É, Eu nunca é uma preciso de coisa você assim. hoje. Eu preciso de você hoje para o seguinte assunto. Aí você, ai meu Deus. Aí lá vem a bomba, puf, explode. Mas sempre é para um lado, né, incentivador. Positivo, graças É. a Deus. É sempre para incentivar e é muito legal ter essa parceria, sabe, Clóvis? É muito bom mesmo. E importante aqui pra na- gente também, como mulher, ter, né, um Clóvis. Graças a Deus, Muito. assim, Nossa. caraca, eu tenho um amigo, um parceiro Adoro aí. quando ele pede minha opinião. Nossa, porque ele me deixa sonhar, gente. E aí ele vem assim, ó. Vrá! É, né, porque ela é assim. Opinião, ela sempre tem, velho. Não, e Eu detalhe- falo, Opinião, a Evelyn é dica. a Evelyn é um furacão, entendeu? Mas eu Não, pensei nisso. Não, aí eu fico assim, é a última. É a última. Não, agora eu vou dormir, é a última. Mas foi o que eu falei pra ela. Já organizei alguns eventos e eu sempre queria ter uma mulher no meio, porque dava dicas importantes, entendeu? Sim, Porque tem uma sensibilidade pra O ver. olhar, melhor, né? O o olhar olhar tá uma para melhor. outras sensibilidade. coisas também. Exatamente, não só para aquilo, mas para o todo, né? Um A gente, todo. nós mulheres temos essa coisa, né, Eu de nunca olhar para um consegui. todo. Porque eram Agora. outros homens ajudando a organizar eventos, essas coisas. Eu nunca consegui botar uma mulher para poder ajudar ali na organização do evento. Aí hoje em dia eu já faço as coisas mais sozinho, né? Então Agora eu já cheguei na consigo, sua vida. Que entendeu? essa noiva não fique com ciúme, mas eu cheguei para somar na família. E eu tô vendo aqui que na capa do livro, né, na parte de trás, tem um depoimento de É. mulheres com profissões não tão comuns, São comuns. né? Que tem a
Camila, que é a policial militar do estado do Rio de Janeiro. Sim. Tem uma líder comunitária de favela, É, Paula Fraga, né? que é Que é a capitã. a Paula, que é a capitã, e uma servidora pública, né? Uma advogada, a Isaura. a Isaura. Como é que foi a escolha dessas mulheres? Como é que elas caíram de paraquedas? Não sei se caíram de paraquedas, né? Mas como é que elas entraram na sua vida a ponto de ser uma referência para você convidá-las a estar, de uma certa forma, na capa do seu livro? É. Olha, a Paula Fraga, mano, deixar um beijo aqui pra Paula Fraga. Ela é minha companheira na pós-graduação e ela foi uma primeira amiga, né, das primeiras aulas ali e até hoje, né. Ela sabe aquela Tropa de Elite? Já assistiu Tropa de Elite? Não tem aquela psicóloga que vai conversar com o Capitão Nascimento? É a Paula Fraga. Igualzinho, a voz assim calma, né, É explicando as porque naquela coisas. situação não tem como ser alguém tipo eu, né? Porque você, ao invés de Imagina, ó, acalmar, gente, você vai imagina- incendiar o negócio. Imagina a Evelyn sendo psicóloga de um policial, né? É tipo Tá. assim, meu irmão, você tem que fazer isso. Que é o Matou seu por jeito, quê? né? Matou certo. Sim, eu tô brincando, gente, perdão. Ela, a Paula Fraga, ela tem 2 filhos também. Eu acho isso muito maneiro, ter um filho Caetano, um moleque muito gente boa, cara. E tem um outro filho também, mas o que me marcou mais foi o Caetano. Ela entrou, acho que na polícia como oficial. Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso pra ela, porque ela entra num ambiente que é totalmente dominado por homens. E aí eu conhecendo ela, né, tendo mais intimidade como Tanto a Paula, amigo, quanto a Paula, tanto a Camila, né? quanto a Camila, é. E eu perguntei a ela, falei: "Cara, como foi? Como que era você no Eu não sou ambiente?" polícia não, mas eu posso te dizer que é bizarro. E ela me falou, ela: "Clóvis, é machismo 24 horas". E tem coisas, tipo assim, que eles se espantavam porque eu falava na frente dele mesmo. Assunto sexual, assunto de mulher com homem, homem com mulher, eu tratava eles como homem e queria que eles me tratassem como mulher, mesmo eu agindo ali no meio deles ali como homem ali. E eles me respeitam. E eu acho isso muito maneiro, né. Sim, Ela é pô. uma mulher alta, altona. E eu achei isso muito maneiro, muito maneiro. Eu falei: "Pô, Paula, te admiro muito a tua profissão, não só a tua profissão, mas a tua personalidade é propícia para estar no meu livro". Aí foi quando ela mandou essa frase aqui. E a Isaura também. A Isaura é uma baiana, mandar um beijo aqui pra Isaura Santana, minha amiga de pós-graduação. Sabe aquela mulher que eu vejo ela como ela consegue se colocar no outro corpo humano. Ela sente a dor da outra pessoa, mesmo não sofrendo um problema que aquela pessoa está passando. E a história dela é muito maneira, muito maneira. Ela veio da Bahia, estudando, ali passando um perrengue, conseguiu, tal, 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 estudou, passando por várias coisas, várias adversidades e conseguiu sobressair, chegar no status. Ela é servidora pública da PGE e aquela mulher aguerrida. Aquela mulher que vai pra luta. Se tiver um problema, ela vai pra luta E ela vai resolver. e ela vai resolver. E ela vai resolver. A Isaura é muito sinistra, cara, muito sinistra. Nossa, é muito bom. Eu Muito. gosto de ser essa pessoa que quando me chamam pra resolver, eu consigo mostrar resultado e resolver. E é difícil você encontrar pessoas que se colocam no corpo da outra pessoa, que Sim. pensam na outra pessoa. Porque hoje em dia todo mundo Pensa na pensa no dor próprio do umbigo. Exato. De 10 pessoas, 9 pensam no próprio umbigo. Falta Então de você encontra empatia, uma. né? Você Não, a encontra pessoa uma tem. que. E é difícil você encontrar pessoas assim. E a Isaura é exatamente isso. Ela consegue se colocar no lado da outra pessoa e lutar por aquela pessoa. E a Sebastiana? Sebastiana é uma líder comunitária, não posso falar o nome da favela, da comunidade. Eu conheci ela no centro da cidade. Estava estacionando o carro, aí ela estava conversando com um rapaz assim que é jornaleiro. Aí eu comprei um negócio e ela falou assim: "Cara, você parece com o Barack Obama". Eu falei: "Eu?" Caraca. Ela: "É". Eu falei: "Que isso?". Aí
no dia seguinte, a mesma coisa, a gente foi pegando amizade, tal, a gente foi se conhecendo, né? Eu falei, pô, Ela eu sou conseguiu o que ela advogado. queria, chamar a sua atenção. É. Ela foi contando a história dela e tal. Aí eu fui até conhecer a comunidade dela. Ela contando as histórias dela, é uma história surreal. Ela é líder da comunidade, ela é formada em faculdade, já dá aula em faculdade, mas ela não quer sair da comunidade, porque ela fala que a comunidade é o maior núcleo de estudo e de pesquisa que ela pode ter. Sim. Que se ela sair dali, ela não consegue mais produzir os artigos que ela produz. Tu pode sair, mas voltar, ela, Clóvis, não é a mesma coisa. Você perde as intimidades, né, com os Perde o vizinhos. feeling. Perde o feeling. Perde o feeling. Interessante. E, pelo menos para fechar agora, né? Você, como homem, faz parte da Comissão das Mulheres pela Associação Brasileira dos Advogados. Até onde esse cargo te incentivou a escrever esse livro? Como é que é você, como homem, ser membro da ABA? É. Que isso é muito importante, porque eu tive a oportunidade de estar no encontro da ABA e, de fato, o Clóvis é o único na mesa, no meio de tantas, sendo ouvido por todas. Sim. Então, como é que é isso pra você? Pô, pra mim é muito importante Ah, e como conseguir. é que você chegou lá, né? Foi por Também esse indicação caminho. da Daniela. Deixar um abraço aqui, um beijo pra Daniela. A maioria das minhas amigas da pós-graduação me acolheram, né? São 39 mulheres, me acolheram e falaram assim, Clóvis, a gente vê o teu lado feminista, né? Então, na sua pós, você era o único homem? É o único homem, Nossa, que interessante. único homem. E aí elas me acolheram e falaram assim, Clóvis, você tem um lado feminista, vamos participar de uma comissão da mulher? Aí eu falei, vamos embora, o que precisa fazer? Aí fizemos o passo a passo, eu fui nomeado, e aí a gente produz bastante, lançamos um livro agora, né, Reflexões Jurídicas Contemporâneas, que tem até uma política pública minha sobre a inclusão do feminismo como matéria obrigatória nas escolas. Participar da aba é bom, é bom ter esse convívio com as mulheres, né, porque eu sei o que eu devo fazer para ajudar, para poder conquistar mais direitos. Mas, ao mesmo tempo, eu sei até onde vai meu limite. Eu não posso fazer isso tal, e me colocar na frente das mulheres. Eu não quero isso. Eu preciso estar atrás. E as mulheres têm que ir na frente. O que eu puder fazer para ajudar, para botar as mulheres na frente, eu tenho que fazer. E é isso que eu estou fazendo na aba, né? Palestras, reuniões, esses artigos que saem nos livros da aba, contribuições, o que eu puder fazer para contribuir, eu tenho que contribuir. Mas eu não posso ter lugar de destaque, e eu não quero, porque é membro da comissão da mulher. É a mulher que precisa ter o holofote, é a mulher que precisa ter o destaque, é a mulher que precisa estar de frente. E eu, como homem, né, tenho que preparar algumas coisas ali para poder ajudar essas mulheres a chegarem lá. Seu braço Certeza. forte Seu ali braço daquela... ajudar as mulheres a entrarem no Turma. holofote. Porque o período de escuridão, de deixar a mulher de lado, de calar a mulher, isso tem que acabar. Isso veio do passado até hoje, mas isso tem que acabar. Sim. Porque qualquer homem que tivesse como membro da comissão da mulher aí, que não tem um lado feminista, iria querer vir à Prontamente frente. iria querer vir à frente. O homem tem isso. Tem. A vaidade, Exato. né? A vaidade. O homem tem muito essa questão da vaidade, de querer dizer, eu fiz. Eu fui o Exato. provedor dessa Entendeu? situação está Exato. acontecendo. O homem tem muito isso. Tem muito disso. Muito. É por isso que eu não consigo mais conviver com muito homem. Não E consigo. é o tempo inteiro, né? Querendo se provar forte, querendo se provar o melhor. E muitas das vezes o que ele faz não é feito nem por eles, Nem por eles. entende? É feito por uma galera que está invisível ali. E a maioria deles são mulheres, né? Vocês estão falando isso, É a me questão veio... do bom homem que se faz é a mulher que está ali, né, por trás, que não é nunca Não, valorizada. e me veio Entendeu? na cabeça Sabe? agora aquela frase que as pessoas dizem, por trás de um, atrás Porra, de um isso é um grande machismo homem, puro. sempre existe uma grande mulher. Machismo E puro. não é, Pois cara. é, Do lado de um dele. homem sempre existe uma grande mulher. que Isso. nunca
vista, entende? Sim. Ou lembrada. É Por que a gente tem que estar atrás? abafada, Por que exatamente. eu tenho que ser a guarda-costas dele? Isso é Exatamente, machismo puro. exatamente, Tinha que ser o exatamente. contrário, pô. Ele tinha que estar Exatamente, atrás de então mim, me respeita. é isso Uma hora mesmo. dessa. Eu tenho uma curiosidadezinha, em relação à sua capa. Ah, é. Por que por que uma flor única e No meio do asfalto, né? amarela E um no meio girassol. entende? No meio de um asfalto. Por quê? Tem algum Tem um significado, motivo, um tem um significado. significado? Essa rosa uma amarela, né? É, Que é um girassol. é um girassol. Aí tem um significado do girassol. Nascendo no meio do asfalto é o improvável, né? É a luta para você poder sair da escuridão e vir para a luz do sol, né? Tem uma frase da Marielle que ela fala sobre isso, sobre as rosas que nascem no asfalto. E é a luta para poder nascer em qualquer lugar, independente do terreno. Não precisa ter um terreno fértil. A rosa, que representa a mulher, precisa nascer em qualquer lugar. E vir para o topo. E o girassol? Por que o girassol? O girassol, eu escolhi o girassol. O girassol tem um significado, né? Que ele tem que ficar exposto, né, na própria luz do sol para poder ter vida. E eu vejo o girassol mais como a luz do sol que seja o holofote. O girassol ele precisa da luz do sol para poder crescer, Brilhar. para poder brilhar. E aí essa capa foi uma capa bonita que eu escolhi. Eu gosto muito dessa rosa nascendo do asfalto. Eu adoro girassol. Eu também, assim, eu amo ganhar girassóis. Sempre eu ganho girassóis, porque as pessoas sabem, porque também eu falo, né? Eu falo só, quer me dar flores, me dá girassol, porque eu amo girassol. Então eu E eu ganho eu muitos gosto girassóis. muito das coisas pelo significado, né? E o É, significado dele é bem, bem legal, bem Bem importante. legal mesmo. É verdade. gostei muito dessa capa, ficou muito bonito mesmo. Então é isso, Oh. Clóvis. Foi um prazer te receber no nosso que primeiro te episódio agradeço. do nosso podcast. Eu que te agradeço a vocês, agradeço pela Eu presença espero de sair vocês, daqui pelas falas. contratada, hein? Calma que tem outras, né, outras demandas aí, ó, que você nem sabe. Vão É. aparecer e você vai ficar, ai meu Deus, sério? Eu não, Mas meu mano. você Esse vai prepara aqui, ó, aqui, ó. assumir, você vai pegar, vai aceitar Eu e lancei vai no meu pegar Instagram. tudo. Se a oportunidade da sua vida chegar agora, hoje, você tá preparado? Tem que estar. Amor, eu nasci preparada. Me respeita. Manda aqui ainda. Me respeita. Eu queria agradecer a Luana Veloso pelas perguntas, pela participação. Agradecer a Evelyn Calvetti também pela nada. participação, pelas perguntas. Vocês me ajudaram, né, a divulgar esse livro que eu acho muito importante, que a partir de janeiro de 2025 estará em todas as escolas da rede pública municipal e, se Deus quiser, na rede estadual. Com a Nossa, força de vocês. sim, Olha, com que certeza. demais. Notícia boa em saber Né? disso. Eu acho que Sim. é realmente relevante para a formação da sociedade que a gente está tendo. Eu te agradeço também, Clóvis, a oportunidade de ter sido escolhida a dedo para estar vivendo esse momento, né? Como eu disse anteriormente, espero sair daqui contratada, amados. Esse é só o nosso primeiro de muitos. Minha parceira Luana. Isso, né? Assim, eu sinto assim, uma gratidão mesmo por você ter selecionado a gente para poder participar desse momento que é especial, né? E o quanto esse livro vai ser muito importante para muitas mulheres. São muitas histórias aqui que acontecem até hoje, que as pessoas não têm, principalmente as mulheres, né, não têm noção. E é muito importante. Muito obrigado mesmo por você ter construído, né, esse livro para muitas meninas, principalmente, né, que vão ainda passar por certas situações aqui no livro presenciado. Então, E vão saber como reagir. exatamente. Então, Sim, com nossa, certeza. muito obrigado, Dr. Clóvis, pela parceria aí, pela conversa e pela, né,
disponibilidade também. Disponibilidade E de. que venham mais livros, mais projetos, mais trabalhos e que Deus você quiser, continue sendo essa 2025. pessoa aí, ouvinte da Sim, voz feminina, porque isso é muito importante. com certeza. Muitas das vezes nós não somos escutadas nem respeitadas. A gente fala, as pessoas ouvem, mas não nos escutam. E você tem essa escuta ativa que é muito importante, que está faltando. Então, se você puder fazer um curso para ensinar isso pro resto dos homens que Olha estão só, fazendo, a já gente está aí, ó. agradece. Já está Queria falar criando, nada não, hein? criando aí novos futuros projetos aí pra você, viu? Já deixou um toque já, ó. Já Você Não deixou deixa queria aí, falar ó. nada uma não, hein? sementinha, ela plantou uma sementinha É, aí o pra pessoal você. vende o curso do golpe do Tinder. Vamos fazer o curso do golpe de ser legal. Não custa nada, Na né? verdade, da conscientização de que a mulher Exatamente. também faz parte da sociedade e ela deve ser respeitada em todos os sentidos. Eu acho É. que isso é o mais importante. E você também ser um grande exemplo para muitos outros homens e meninos, né, do que é tratar uma mulher, entende? De É. como tratar uma mulher, de como respeitar uma mulher, sabe? Eu acho que isso é muito E importante. aproveito aqui, se você, minha amiga, estiver sofrendo também algum tipo de abuso, alguma coisa que a gente possa fazer para estar te ajudando. O Dr. Clóvis, ele abriu as redes sociais dele, eu também estou abrindo a minha. É só digitar lá, só pode ser mulher, que a gente vai entender o recado. E Isso. vai ter a consultoria jurídica do Dr. Clóvis gratuita para Totalmente estar se gratuito. livrando desse embuste da sua vida. Mas é isso, gente. Fechou.